E é só no Garafão, né? É só no como é que chama lá eles fazem um bingo e arrecadam a grana para pagar o salário dos caras. É uma coisa assim, da meio a moda antiga, né? E ajuda a impulsionar, né, Zé? Daqui a pouco o time em boa fase, começa já o torcedor a engajar um pouco mais, o cara que era sócio meio inadimplente, assim, meio inativo, já começa a ser sócio. Eu tava vendo ontem as redes sociais do Caxias, já tá o engajamento bem melhor, sabe? Fase boa, o jogador já vira piada no bom sentido, assim, vira meme, né, de vitória, enfim, é legal a história do Caxias, mas nós aqui em Porto Alegre temos alguns probleminhas a mais para lidar. Para resolver. Não tá tão fácil a situação por aqui. Mas agora, que fase é essa que vem pro Caxias? Eu tava dando uma olhada na sexta-feira ainda, mas não me lembro agora. O Caxias está entrando porque a competição ela é regionalizada, né? E agora ele está numa fase que já não tem mais aquela... O que vem no cruzamento ele tem que enfrentar. Mas eu não tô com os dados aqui. De qualquer maneira, o Caxias, como disse o Orestes, é o que ainda está nos dando alegria. E o Juventude é uma esperança, porque embora sendo contra o Santos em São Paulo, ele pode ganhar. Agora eles vão para 2 grupos, os 8 primeiros vão para 2 grupos. Não é regionalizada a Série C, né? É 20 clubes. O Caxias está em primeiro. E vão para 2 grupos de 4. E aí vão indo, como era a antiga Série B. Lembra que o Grêmio subiu assim na Série B? Entrou num quadrangular de mata-mata. 2 quadrangulares, depois mais um outro quadrangular para ver quem sobe. Então tem que ser primeiro de 4. Por isso que... Só passa um? Por isso que a montanha ainda é difícil. A montanha ainda é difícil. Agora fica encardido. Não, passa 2 por grupo. Passa 2. Formam 4 daí. Então tem 8 jogos e tá na primeira, tá na segunda? Mas 8 jogos difíceis, né? Complicados. Não, mas não vai querer ganhar nada de graça. Não vai. Pro Caxias nada é de graça, mas nós não nos entregamos. Tomara que dê certo com o nosso Grenada Serra. Bom, o Orestes Andrade aqui com o Marcelo Salzano, Rogério Amaral, Thalia de Castro e Gutierrez Sanches. Gente, tivemos uma dupla Grenal no final de semana que foi de um balde de água fria para os nossos torcedores. Não dá para continuar falando do Caxias, não? Tem que falar de Grêmio Internacional. Parece como o senhor está bem disposto, está com uma aparência renovada. Não, tô quebrado. Nada como uma folga, né? Tô quebrado. O Guti, já que o Rogério quer continuar falando de Caxias, tu tem aí as composições dos 2 grupos para a gente tirar um pouco mais... Não, ainda não saiu. O Caxias é que está muito na frente e... Sim, mas não adianta tá classificado. Não adianta nada, porque classificam os 8, aí divide em 2 grupos Exatamente. de 4, aí turno e retorno, quer dizer, aí vira uma outra competição. Por isso que eu digo, não é agorar o Caxias, é maravilhoso o que o Caxias fez, mas ainda falta muita montanha para escalar. Tomara que consiga. Que o Ipiranga, né, mesmo que ficou agora numa posição mais difícil ainda, mas que consiga, porque o Ipiranga está batendo na trave aí há 4 temporadas. O Ipiranga hoje está dentro da zona de classificação, está em 7º. Está em 7º. Exato. São 8. Hoje classificariam-se o Caxias primeiro, já está classificado, tá? O Caxias está garantido matematicamente. Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, Brusque, Ipiranga e CSA. Seriam esses os 8 classificados. O Fernando Moreto, que está sempre lá vendo os jogos do Caxias e apaixonado por futebol, às vezes eu digo, tem uns caras que não são profissionais da crônica, mas que sabem até mais que nós sobre futebol do que nós que trabalhamos com isso. Ele disse que, ao final dessa fase, os 2 de cada grupo estão promovidos para a Série B. Sim. Então o Caxias são 4 desta fase, não. Da próxima. Da próxima fase. Que daí são 4, da próxima entendeu? Fase. São 8 classificados agora, se um turno dividindo único. Em 2 grupos. Em 2 grupos de 4. Saem 2 de cada um desses grupos e esses 2 de cada, que formam 4, estarão na Série B. Na Série Mas B vão disputar ainda título, do primeiro ao 4, claro. Essas coisas assim. Mas e essa outra parte que vem... Mas sobem 4, gente? Então, sobem 4. Então, Zé Aldo, qual é a dificuldade? São 8 classificados agora de um turno único. Vamos lá de novo. São 8. Filtra 4. Vão ser divididos em 2 grupos de 4. Cada que 4... vão jogar turno e retorno dentro do grupo. Tá? Cada grupo vai apontar campeão e vice.
campeão e vice de cada grupo já estarão automaticamente na Série B. Por isso que eu falei. Mas qual é a dificuldade? Foi o que eu falei. Não foi, não. Mas por isso que eu disse antes, regulamento semelhante ao da Série B antiga que o Grêmio subiu em 2005. A diferença é que naquela época subiam 2 apenas. Não complica mais. O Moreira disse assim, ó, grupo 1 terá primeiro, quarto, quinto e oitavo. Exatamente. Grupo 2 terá segundo, terceiro, sexto e sétimo colocados. Isso aí. É isso aí. E aí os dois campeões de cada grupo fazem a final. Aproveitar que a gente tá falando de Série C, vamos falar de Série A enquanto é tempo, hein? Que a gente não sabe como vai ser. Não vai falar do Grêmio, não vai falar do Inter. Vocês querem mesmo que a gente vamos falar de Série A, porque vai que o ano que vem, mas né? É isso aí, nós estamos falando de Série B já. A gente já está preparando um terreno, né? Sabe mas quem assim, que eu me lembro, Salzano, só complementando? Saudoso Sadi Schmidt. Saudoso Sadi Schmidt, lateral esquerdo do Internacional, do Corinthians, da Seleção Brasileira. Foi nosso colega durante muito tempo. Não é Sadi Schwert? Eu falei Sadi o quê? Schmidt, o estádio do Schmidt. É o estádio do 15 de Campo Bom, Sadi Schwert, evidentemente. Sadi, eu me lembro dele de Rogério Amaral na TV Pampa, eu me lembro. Saía faísca. Foi vereador. Ele era brabo, né, cara? Foi vereador de Porto Alegre, foi, acho que até presidente da Câmara Municipal, se não me falha a memória. Né? Sadi Schwert, boa lembrança. Sabe o que o Sadi dizia? Corrida de pangarés. Com todo respeito à Grêmio Internacional... E aos pangarés. Olha, desculpem, né? Mas a gente está numa corrida de pangarés. E a gente está se nivelando por baixo, né? Grêmio Internacional Ver quem é o pior. Eu acho que tem uma coisa que pega para o Inter, que são sentimentos diferentes, são situações diferentes, tá? A gente tem mania de botar os dois como siameses, mas já que entramos nessa comparação, o torcedor do Grêmio ele já está mais indignado e desistente, no sentido mais depressivo da coisa. Conformado, exatamente, perfeito, Thalia. E o do Inter, ele ainda não, alguns ainda não, uns já estão meio que, sabe o filme Não Olhe Pra Cima? Uns já estão, olha que o meteoro tá vindo, a ficha caindo aos pouquinhos. E outros ainda não, mas o Inter tem um time para sair dessa situação. Cara, o Inter tem um time para sair dessa situação, mas eu já duvido, com todo o respeito, se o Inter tem time para passar de uma situação um pouco melhor do que essa. Não tem. Não vejo mais. Infelizmente, eu não vejo isso. Tu olha o elenco, ontem entrou Richard, o próprio Alan Rodrigues, bom, Alan Rodrigues interessante. Titular ele. O Roger mudou o time. Ontem era algo circunstancial, a gente pode entender. É louvável também, né, que o cara modifique. Mudança? Porque, na realidade, ontem ele poupou tudo. Não houve explicação na coletiva. Não, ele poupou tudo. Tanta... Pois é, mas aqui... Aí não poupa o Bernabéu, por exemplo. Só 2 titulares entraram em campo, o Bernabéu e o Borré. E o Rocher, 3 no máximo. Aí, por que poupar o Aguirre? Eu acho que ele quis... Por que poupar o Vitor Gabriel? O Vitor Gabriel, pela informação que eu tenho, perdeu o lugar no time. Vamos por partes. Eu acho que tem uma explicação cada um deles, mas não deixa de ser preservação, tá, Rogério? Não deixa, eu não tô discordando de ti. Mas vamos lá. O Benítez, ele botou porque quis botar um ala e o Benítez é mais à frente. Lembra os colegas paraguaios? Não tô concordando. Como é que ele chama? Gabriel. Como é que ele chama o Luiz Otávio? Pastor. O Pastor. Ele disse, não, o Pastor estava merecendo uma oportunidade, jogou de primeiro, também só 45 minutos, os outros foram do Richard. O Alan Rodrigues é o desespero do que o Cristiano fala, quem tá fora joga porque não tem ninguém, e o Bruno Henrique tinha ficado de fora. Sim, o Bruno assim Henrique foi indo. Poupado? Alan Patrick. Bruno Henrique poupado. Sentiu uma pancada ainda no jogo contra o Fluminense, né? Gente. Esses dois foram preservados. Esses dois foram preservados. Agora, não quer dizer que o Bruno Henrique não deixou o time, né? Não, é que se tu põe Bruno Henrique e Alan Patrick na reserva, tem uma... Sabe? Aí tu tem que admitir que tu tá poupando todo mundo. Mas eu concordo aí o departamento médico... Mas é verdade. O departamento médico dá um apoio lá. Mas é isso. Aí, tanto que ontem, antes do jogo, eu não engoli essa. Eu falei, o Alan Patrick tá doente, beleza. Aí eu pergunto, com todo respeito ao Roger, é momento de fazer esse experimento? Por isso. Por mais que ele tenha dito de espelhar o time com o time do São Paulo. Eu procuro ser justo aqui, tá? No momento que saiu a escalação do Inter, eu gostei também dessa nova formação. Da tentativa. Porque era uma tentativa válida, porque o esquema antigo ruiu.
faliu, acabou. Ou seja, então isso vai jogar contra o Fluminense, essa é a grande dúvida de todo mundo. Pois não vai, gente. Não vai. Não vai. Mas ele disse que pode. Ele disse que pode. Não vai botar 3 zagueiros. Mas não vai porque precisa aí, ganhar. Precisa ganhar, mas é que aí ele tem uma modificação inteira praticamente no meio-campo, peças para testar esse mesmo modelo com outras características de jogadores. Contra o Fluminense? Ele vai botar esse mesmo modelo contra o Fluminense? Ele vai tentar segurar o Fluminense de alguma forma, Rogério, porque ele não vai para lá para o Rio de Janeiro jogar de forma exposta também, mesmo que precise de um gol de diferença. Vocês acham que esse sistema de 3 zagueiros segurou alguém? Segurou o São Paulo ontem? E aí usa uma coisa completamente diferente do que vem usando normalmente. E aí, daqui a 3 dias. Mas aí seriam peças diferentes. É que o problema é o seguinte, são as peças diferentes. O problema é o seguinte: muda o sistema. É um Vitão de volta, um Aguirre no time, um meio-campo totalmente diferente também. E o que é melhor? É tu voltar com essas peças já no sistema, num modelo que vem sendo aplicado há muito tempo, ou tu voltar com essas peças num modelo novo. Mas é que o sistema que vem aplicado há muito tempo já não dá mais certo, já não deu mais certo. Mas e vai fazer a modificação agora? Mas aí tá, Rogério. Esse o ponto. Ele demorou. Ninguém tá discordando de ti. Ele demorou porque ele vem falando. Não é momento. Não é. Era pra ter feito antes. Muito antes. Antes não vai. Agora usa o que ele sempre diz. Mas foi a minha crítica. No modelo. O Roger, ele se apegou a 2 coisas. O modelo próprio e a gestão de grupo. A grande verdade... Agora ele tá na encruzilhada. A grande verdade... Agora tá tarde. Eu concordo contigo. Agora tá tarde. Ele não vai aplicar Não, ontem ele só experimentou. Ele não vai colocar. Ele experimentou, ver como é que era o Richard, ver como é que era o os Fernandes, 3 zagueiros. Os 3 zagueiros. Ele mas só experimentou. Ele ter deixado em aberto essa questão da mudança... Ele ter deixado em aberto essa questão da mudança, porque ele não descartou totalmente a possibilidade de usar um 3-5-2. Eu também acredito que ele não vai usar o mesmo. Não mas não sei se ele volta para a escalação anterior. Thalia, ele, na coletiva ele tem que dizer isso, senão ele está admitindo que foi feita uma coisa sem nexo. A grande verdade é a seguinte, o Roger se perdeu. E sim, o Roger ele está mudando tarde demais, num esquema que já poderia ter sido testado na parada. Naquele tempo de treinamentos que o Inter teve, ele poderia já ter feito essa mudança. Agora, me parece ser tarde essa mudança de esquema. Eu acho sim que o Inter vai jogar com 3 zagueiros no Maracanã diante do Fluminense. Sim, eu acho que a mudança de ontem já é visando a quarta-feira. E aí Carboneiro e um centroavante. Exatamente. Eu não descarto o Ricardo Matias começando... A mudança dele de ontem visando quarta-feira não é porque não vai ser as mesmas peças que ele vai utilizar na quarta-feira. Eu tenho... Como que ele vai ter testado ontem um esquema de jogo com peças que ele não vai ter na quarta? Vai ser o mesmo time, bailando Wesley e entrando um zagueiro. Vai ser isso. E ele não vai botar o Ricardo Matias. Tá, mas aí vamos Entendeu? lá. É isso? Vamos na tua tese. Baila Wesley, entra um zagueiro e um zagueiro. Se é o mesmo. Carboneiro, então. Se for o mesmo, ele vai usar os dois. O Borré e o Valência. Ele não vai tirar o Carboneiro. O Borré e o Valência, eles começam no banco, eu acho. O ataque do Inter, sim. Acho que o ataque do Inter quarto é Carboneiro e Ricardo Matias. Mas com uma impressão de mudança drástica. É exatamente isso. Sim, eu entendi. Eu acho que Carboneiro e Ricardo Matias começam contra o Fluminense. Tá, e aí o meio-campo? O meio-campo teria o Richard. O Luiz Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick. Ele não vai. O Alan Rodrigues não pode jogar a Copa do Brasil. Não pode. Ele não vai tirar o Bruno Henrique do time para colocar o Luiz Otávio. Ele tira o Bruno Henrique do time para colocar o Alan Rodrigues. Mas o Alan Rodrigues não pode jogar a Copa do Brasil. Então ele vai colocar Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick. Que a gente tem. Mas aí que tá, na minha opinião. Sentimentos, Ed. Quem tá vendo? Porque ele botou ontem 45 minutos do Luiz Otávio. Não é informação. 45 minutos de Luiz Otávio e ele volta no segundo tempo com o Richard. Como diz o meu querido amado Cristiano Silva, a água bateu no Foreves. Eu duvido que o Roger vai colocar o Bruno Henrique e o Wesley de titulares contra o Fluminense. Tá bom, eu duvido. E aliás, isso se evidencia, Rogério, pela entrevista de ontem do José Olavo Bisol. O Roger tá mais do que na corda bamba, tá mais do que no fio. Se ele não mudar
e já começou a mudar agora, e também em relação a esquema e peças, ele está demitido na quinta-feira. Ou tu tem alguma dúvida disso? Eu tenho dúvida. Esquema a gente entra no mérito do Roger, sim, mas peças não dá para colocar na conta dele. Eu já sou contrário. Eu não acredito que ele vá tirar o Borré do time. Não. Mas é que eu acho que o Borré e o Ener Valencia, infelizmente... aí é que tá. Eu acho que tá além disso. Não sei se muda tanto, por exemplo, esse é o problema. Se vai mudar o sistema de jogo, então as peças que vão jogar na quarta-feira nesse sistema tinham que estar jogando ontem também. É isso, cara, ele não vai usar o mesmo esquema com as peças completamente diferentes. O Benítez, o Alan Benítez, é Alan também? Alan Benítez. Pô, 3 Alan. É muito Alan no time só. Isso porque tem gente que tem a ojeriza, Alan, os caras resolveram, vamos provocar essa pessoa. Não, ou então quer dizer o seguinte, vai sobrar alguém, talvez o mais antigo. Vou tentar dar uma opinião aí só para entrar na conversa, senão eu me sinto isolado, discriminado, só porque eu sou argentino, não posso falar, me sinto diminuído. Dentro dessa ideia, o Alan Benítez vai ser o titular e não o Bryan Aguirre. Não, vai ser o Aguirre. Não pode, o Aguirre é titular. Foi exatamente o que eu perguntei. Tá tentando encontrar coerência, o Roger tá perdido, o Salzano tem razão. O Roger, ele deixou claro que ele tá desesperado por buscar alguma coisa. A nossa leitura que tá errada sobre ele. Se ele não teve as peças que vai jogar na quarta-feira, por que ele vai usar esse sistema que usou ontem sem essas peças terem jogado? Ele disse, e é verdade, ele disse ontem que já jogou dessa maneira, e é verdade, ele jogou, com o Fernando ele jogou. Não interessa se foram 30 minutos, mas um jogo, é uma formação tática daquele modelo. Mas é outro time, é outra história. Eu não sei, a minha dúvida é se ele vai mudar. E é uma mudança drástica, sim. Não é tão fácil da noite pro dia tu botar 3 zagueiros. Ontem o São Paulo, que joga assim há bastante tempo, controlou o Inter. Não amassou o Inter, mas controlou o Inter. Eu não sei se ele vai fazer isso contra o Fluminense, sinceramente. O Arboleda tomou conta ali. Se ele fizer, é o que eu disse. Baila Wesley, entra um zagueiro e segue como tá. Não tô falando que eu concordo, mas eu acho que ele vai fazer isso. Eu tenho um sentimento em relação... Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, aí Carboneiro e Borré, acho eu. Eu também acho. Os 2 alas e 3 zagueiros. Mercado, Juninho e Vitão. Eu acho que a pressão é tão forte que... Juninho? Não, o Juninho é titular. Juninho no lugar do Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel perdeu o lugar no time. Juninho, Mercado e Vitão. Perdeu o lugar no time. Ou Vitão e Juninho, né? Ou Vitão e Mercado, se forem 2 só. Eu acho que o time que começa a quarta é o seguinte, tá? Rocher no gol, 3 zagueiros. Vitão, Mercado, Juninho, Aguirre e Ala pela direita, Bernabé e Ala pela esquerda, Luiz Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick, Carboneiro e Ricardo Matias. Eu acho que esse é o time. Thiago Maia... Esse teu time, eu concordo plenamente. Eu só não acho que ele vai fazer. Eu faria essas mudanças. Mas por que o Pastor... Para marcar mais e ter um segundo volante melhor. Mas ele tá errado. Mas ontem ele não jogou absolutamente nada. Não, ontem ele foi muito mal. Ele me lembrou o Rodrigo Dourado. Era bola para trás, o Luiz Otávio era bola para trás, bola pro lado. E ele saiu no intervalo. Então, se o Roger fosse testar já pensando o esquema e a funcionalidade dele para quarta, eu acho que ele... primeiro volante num sistema de 3 ele não fica no time. Esse primeiro volante, ele tem que jogar para... Ele vai ter 2 stoppers abertos e 2 alas enfiados. Mas tu não viu a sutileza? Mas tu não viu a sutileza dele? A sutileza dele falando Alan Rodrigues ontem? Não, eu joguei com 1 volante posicionado e 2 meias. O Alan Rodrigues não... Roger... Quando serve é meia, quando serve é volante, sabe? Ele já fez esse debate semântico com a gente. É discurso. Mas são 2 volantes, gente. São 2 volantes. E eu não sei se ele volta com o Bruno Henrique, sinceramente. Eu acho que ele tá mais para fazer o que disse Salzano. Ou o Richard, ou o Ronaldo, ou o Pastor. Quando ele foi questionado sobre o Ronaldo... Quem são os primeiros? Ou um desses 3, para Thiago Maia ser o segundo. Eu acho que ele vai fazer isso. Quando ele foi questionado sobre o Ronaldo, ele disse que o Ronaldo poderia estar entrando nessa lógica de preservação na partida de ontem também, né? Já que não foi utilizado, poderia estar sendo preservado, nunca joga. Poderia estar sendo pensado dessa forma, porque se a gente for pegar o pós-retorno de parada do Ronaldo, ele jogou justamente contra o Fluminense.
Não vinha jogando, teve a oportunidade contra o Fluminense, e eu não sei se dá para descartar totalmente a utilização dele de novo contra o Fluminense. Não me parece lógico, gente, que ele faça muitas mudanças para um jogo em que o Inter só precisa fazer um gol e levar para pênaltis. O Inter não está enterrado, morto e com os caras fazendo a despedida. O Inter tá vivo. Não, do jeito que o Inter joga, fazer um gol é um milagre. Zé, o Inter estar vivo ontem foi algo que já ficou na dúvida, assim, será que realmente está? Será que realmente tem força não digo nem de grupo, mas mobilização? Tu tá te apegando ao resultado. Não, aí que tá. O Zé tá se apegando ao resultado. Ao contrário, eu tô me apegando à história do Roger e à história do Inter. O Inter não faz loucuras, o técnico não é ilógico de pegar e mudar todos os setores por causa de um jogo em que ele vai decidir por apenas um gol. Eu queria ter esse teu pensamento, mas eu não concordo. O Roger está completamente perdido, ele não sabe mais o que faz. E fazer um time todo novo, numa decisão, não se faz isso. Zé, por que terra arrasada? Aí, bom, termina um jogo, cara, tu enlouqueceu, toma, vai-te embora. Zé, por que a gente está pensando em terra arrasada? Porque mesmo que o Internacional viesse jogando um futebol que não é um futebol suficiente para a gente considerar um futebol bem jogado, vinha vencendo o Internacional. Aí teve 2 tropeços contra o Vasco da Gama e contra o Fluminense. Mas aí é motivo para, na véspera de uma decisão, você mudar um sistema tático. E mudando um sistema tático sem treinar as peças que iriam atuar nesse sistema tático novo. Outra coisa, passou um tempo parado. Por que não voltou no jogo contra o Vitória para fazer essa mudança? Porque não tinha no horizonte essa mudança. Porque achou que estava tudo fluindo tranquilamente. Eu só tenho uma coisa, Zé. Eu concordo contigo que não tem nada perdido. É bem possível o Inter fazer 1-0, 2-1, levar para os pênaltis. Não tem problema. Essa não é o problema maior para mim. Para mim, o maior problema é o emocional do Inter. O torcedor do Inter que a Thalia ouviu ontem no Beira-Rio, ele fala, e talvez não é aqui ser arrogante, mas por um viés assim de analisar por uma questão mais emocional, de esses caras estão sem vontade. Eu digo, eu vou por um outro caminho. Eles não estão sem vontade, eles estão sem confiança. O time do Inter está sem confiança. Dá para ver no clima no Beira-Rio, dá para ver no jeito do time jogar. Não é que os caras não estejam com vontade. Ontem não faltou vontade nenhuma. Gente, o que foi o segundo gol do São Paulo é um gol depressivo do ponto de vista do Inter. É um gol depressivo. Vocês lembram? A bola meia altura, o Luciano dá de taquinho, já podia ter um desvio para dentro. O Padilha sai do Beira-Rio, vai até o Morumbi, volta e faz bota uma cadeira de praia, estende um guarda-chuva e toca no ângulo. Aquilo ali foi... É o retrato de como tá o Inter agora. Que é a questão do Grêmio também. Também. Resignado, acabado. O jogador não se apresenta, não se expõe. É isso. É isso. Parece que não tem ambição, mas não é. Não tem confiança. Não tenha confiança. Não é falta de vontade. Claro que pode chegar agora no Rio, com tudo isso que a gente está falando aqui, com os outros colegas das outras emissoras, a mesma coisa, e não, olha aí o que eles estão falando da gente, eles estão desconfiados, que a gente não pode, mas a gente já ganhou o gauchão. Até para interpretar o que foi a reunião do vestiário ontem, né, Guti? Pode chegar lá e meter 2-0, e aí? Assim, não dá para morrer abraçado que ganhou o gauchão. Acho que não? O torcedor do Inter é um torcedor de um clube campeão mundial, entendeu? Essa fala do Bisol foi muito rasa. Exato, o torcedor do Inter, beleza, que trancou o octa do Grêmio, conquistou depois de muito tempo o gauchão, beleza. Só que a vida segue. O Roger falou também na coletiva. A vida segue. Mas é muito pouco. Eu perguntei pro Bisol se o Roger estava garantido, independente do resultado, quarta-feira no Maracanã. O Bisol saiu pela tangente. O que me faz acreditar, sim, que uma eliminação vai custar a demissão do Roger depois do jogo contra o Fluminense. Mas as vésperas de decisão com o Flamengo. É para criar um fato novo. Mas, já aconteceu isso na gestão Alessandro Barcelos, saindo o Mano Menezes, 23, vindo o Cudê. Qual é a surpresa de vocês nisso? Qual era a decisão? O Inter tinha o River Plate pela frente. Na Libertadores. É verdade. Pode ser. E o presidente Alessandro Barcelos já fez mais de uma vez esses movimentos. O presidente de troca não é de ficar mudando assim, só quando há a opinião do torcedor, faz muito insistentemente cobrança. Mas o torcedor está demonstrando que não está mais satisfeito. Esse ano que ele segurou o Roger um pouco mais. O Roger se segurou um pouco mais. As últimas 3 partidas no Beira-Rio, o Roger foi vaiado. Ele resiste muito. Ele resistiu com o Cudê, ele resistiu até com treinadores de trabalhos piores.
E o Roger tirou o Inter da fila, e me parece que o trabalho do Roger, se olha o time, se vê o dedo do treinador. Não é uma coisa assim que não tenha mais comando, que não tenha mais uma ideia de jogo. Eu não sei se o presidente vai se... Eu já ando desconfiado dessa a gente, afirmação. No pensamento, eu diria, porque aí a gente vai ficar balizando o trabalho do Roger hoje pelo gauchão, que ok, fazia 8 anos que o Inter, 7 anos que o Inter não ganhava, aí ganhou o Campeonato Gaúcho e tu tem que firmar o treinador até o final do ano porque ele ganhou o estadual que não ganhava há muito tempo. Mas ninguém tá falando nesse sentido, tá ali. O que eu tô dizendo é o seguinte... Não, mas é que já passou. Nós vivemos passando a mão por cima de jogadores que não estão dando resultado. Talvez a direção esteja vendo isso, que a culpa não é do treinador. Tu põe jogador que tropeça na bola, encontra golpe com apenas um zagueiro na frente, ele olha, para um pouquinho, que culpa tem o treinador? Ontem a fala do Bisol, eu achei até um pouco contraditória e, de certa forma, tentando um pouco de... Ele falou muito em autocrítica, mas fugindo da responsabilidade. Porque ele não respondeu se ele não achou que foi demorada a negociação com o Alan Rodrigues para o Alan Rodrigues estar disponível para jogar a Copa do Brasil. Mas aí não depende dele. Como não depende dele, Rogério? Claro que não depende dele, depende do financeiro. A negociação do Alan Rodrigues depende do financeiro. Não depende do futebol, não depende do vice-futebol. A gente pode fazer o exercício de pegar as contratações do Inter, seja no início do ano ou agora no meio da temporada. O que tem? Não foram os suficientes? Mas é pela grana? Sim, tá pela grana, sim. Mas e que expectativa tem de contratar e de reforçar? Olha quanto tempo faz que o Fernando... Olha o tempo que faz que o Fernando lesionou. Quanto tempo levou o Bernabé? Quanto tempo levou a negociação do Bernabé? Não adianta, o Internacional tem um problema sério de finanças que de quando garantias, você precisa dar garantias bancárias, você tem que buscar, e não é todo mundo no sistema financeiro que vai garantir um clube numa situação Por dessas. isso que vem o Richard, não vem o outro melhor. Sobre o Richard. E a do Alan Rodrigues mas demorou. É muita demora. A do Alan Rodrigues tinha que fechar uma perna com o Argentino Júnior, tinha que fechar outra perna com o Boston River, tinha que dar garantias, né, para quem fosse receber parceladamente. Não, essa negociação é o financeiro que demora para executar. Sobre o Richard... Por isso que ele não falou, entendeu? Mas por vai isso que ele estourar deu em uma quem? volta. Vai estourar onde? Nele, é assim. Mas é assim, mas esse é o futebol. Não sei nem se vai estourar nele, como... porque tá estourando no Roger. Mas é que tá, não tem nem como ele e nem como o Roger, Thalia, chegar e dizer assim, realmente, o elenco é muito ruim. O que eu posso... se tivesse, Thalia, engolir a tranca, como se diz. E se tivesse um estagiário, ia estourar no estagiário, porque essa é a cadeia. A cadeia é assim, entendeu? Como é que é no xadrez? No xadrez, tu põe os peões lá na frente, derruba os peões para ir protegendo até o final, que é a rainha. Então é assim. Se a gente for partir também desse ponto em relação ao financeiro, então o Roger não vai sair também. Não, mas aí é outra história. Aí é outra história. O Roger ainda vai precisar perder mais umas 3 rodadas encordoadas. Tu acha que se o Roger for eliminado... Por exemplo, tomar um 3-0 do Fluminense, quarta, ele não vai. Se o Inter for eliminado, o Roger tá fora, Zé. Tá fora. É o que diz fora. O cenário no estádio Beira-Rio ontem é de queda. É de queda iminente. Vou fazer uma pergunta, então, para vocês, para dar um outro sentido ao debate. Vocês acham que o Inter tomar 3 do Fluminense é anormal no Maracanã? Para esse Fluminense, que é o terceiro melhor do campeonato mundial, que aconteceu há pouco? Totalmente normal. Eu acho normal o Inter perder, ou não classificar, mas tomar 3-0... Você acha que a culpa será só do treinador tomar 3 do Fluminense? Não, eu não acho, mas o mundo acha. Entendeu? Eu não acho. Aí eu vou dizer o seguinte, como disse o Mano Menezes numa coletiva... O torcedor e a diretoria acharão. Vocês sabem como é que é o futebol. Exato. Vocês sabem como é o mundo do futebol, é isso. Vai sempre estourar. Nessa cadeia, vai lá no... Quem é o último? O último dessa cadeia é o treinador. Não, e quem pode ser trocado? Vai trocar 10 jogadores? Não vai. Vai trocar o treinador, chacoalhar um pouco. Departamento de futebol, como foi o Crespo. O Crespo agora tem aí, enfileirou 5 vitórias seguidas. Chacoalhou com a saída do Zubeldia. Não é que é melhor ou pior, chacoalhou. Não, e o Crespo, ele tem um mérito busca com troca. de fazer mais respiro, né, que o time dá após troca de treinador. É algo que não pode... é uma escolha fácil, claro que não é. Não é, mas é algo que pode surgir, por exemplo, a vésperas de decisão na Libertadores contra o Flamengo. E aí é o fato novo que o Salzano também citou.
de certa forma, tem esperança de que isso pode fazer com que o ânimo se transforme. Do jeito que o Zé falou, em relação mas o Inter precisa de um gol para levar para pênalti. Do jeito que o Inter tá jogando, fazer um gol atual no Inter é um milagre. É um milagre. Se o Inter voltar a jogar algo que não vem apresentando... Olha, a última boa partida do Inter, tá? Que eu me lembre, aconteceu no final de maio contra o Bahia no Beira-Rio pela Libertadores. Nós estamos no dia 4 de agosto. Cadê o bom futebol do Inter? Ele não apresenta. Não foi um show, né? Foi um grande enfrentamento. Sim. Não foi um espetáculo, nem nada. Nem que a gente... Não tô falando que a gente espere isso do Inter. Mas tu mesmo citou as atuações depois da final do Gauchão. Eu me lembro de umas 3. E olhe lá. Eu não vejo tanta dificuldade assim de fazer um gol no Fluminense lá. Não, também não acho. Eu não vejo tanta dificuldade. Mas não vamos iludir assim também que o Fluminense é um time menor que o Inter. Não, claro que não. É evidente que não. Por isso que eu digo que perder por 1-0 para o Fluminense não vai ser demérito algum. Agora, perder por 3, tomar uma goleada é outra história. Esse negócio dele colocar ontem, por exemplo, os 2 centroavantes, ele está pensando nisso para o jogo de quarta-feira? Olha, ele poderia estar pensando, agora ele já não está mais. Porque eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi um cara tropeçar tanto na bola como o Ener Valencia. E eu vou dizer mais, Parece, eu concordo contigo, tá? O Ener, ele tropeça mais. Mas ele estava esforçadão. Exato. O Ener, quando ele não tá jogando, quando ele não tá com a bola nos pés, quando o jogo não tá rolando, parece que ele é um cara, assim... Desligado. Mas ele é muito mais... Entrega mais do que o Borré. Isso. O Borré vem, toquezinho, recebe de costa, toca pra trás. Sabe, não limpa uma jogada. O Borré é mais finalização. E os dois, além... Eles vivem uma péssima fase técnica. Né? Os dois. Tem um lance do primeiro tempo que o Tabata chuta a bola, desvia nas costas do Borré e vai pra fora. Ele poderia ter sido um gol do Inter. Teve um lance que o Alan Rodrigues rouba, dá pra ele se atrapalha todo. Ali no segundo tempo, o Borré recebe uma bola em condições, se ele domina, puxa pra perna esquerda, ele faz o gol. Ele quer dar mais um drible, sabe? Ou então chuta de primeira, de direita mesmo, mas tenta, não. Tu é centroavante, tenta o driblezinho a mais, sabe? E o Tabata melhorou a distribuição de jogo. Mas eu queria falar sobre o Tabata, Zé. Ontem teve uma fala na zona mista do Tabata que chamou muito a minha atenção. Estávamos falando, na verdade, há um tempo, sobre o Tabata jogar na função do Alan Patrick, que seria a função que ele estaria... seria melhor para ele querendo. E ele falou sobre isso ontem, ele disse que não é jogar no lugar do Alan, é jogar junto com o Alan Patrick. E aí ele lembrou, o ano passado, as 16 vitórias consecutivas, jogamos assim. Ao lado, um do outro, ele fazendo mais pela direita, apoiando o Alan Patrick e fazendo essa movimentação pro ataque. E aí ele disse ainda, a minha conversa com o Roger foi nesse sentido e acabou sendo, de certa forma, desdobrada para jogar no lugar do Alan Patrick. Daqui um pouquinho é algo que pode aparecer também, porque se a gente for pensar no esquema antigo, ele sacaram o Wesley para jogar com o Carboneiro na esquerda e o Tabata na direita no lugar do Wesley, pode ser algo que ele pode voltar para o esquema anterior ainda do ano passado. O grande problema que o Roger teve, ou facilidade, com a chegada do Carboneiro, né, teve 2 facilidades, a venda do Wanderson e a possibilidade, então, já da lesão do Tabata, de botar o Wesley pelo lado direito. E aí ficou isso posto. Isso. O Tabata se recupera, mas aí o Carboneiro já está lá na esquerda, o Wesley já foi deslocado, não tira o Wesley, aí não tem sequência o Tabata, aí tu começa a inverter todo um processo que pode... Ao invés de voltar para tua origem. Eu não acho que vai surtir efeito, tá? Porque o momento do Inter, para mim, transcende um pouco o esquema tático e tal. Mas eu tô com o Salzano, eu iria com esse time que ele falou. Iria com esse time. É uma mudança drástica demais. Ele não faria. Agora eu tô no campo da minha opinião. Acho que o Roger não vai fazer. Mas se ele não eu mudar, encararia com o Carboneiro, com o Matias, botaria Thiago Maia à frente, um outro primeiro volante. Se possível, 3 zagueiros. Se não, vai com o Tabata a mais ou o zagueiro a mais. É isso que eu digo. Porque se você usou ontem um sistema de 3 zagueiros,
Se esse sistema de 3 zagueiros tivesse flanado sobre o São Paulo, ok, joga com o sistema novo na quarta-feira, mesmo que as peças sejam diferentes. Mas, ao contrário, além de não ter flanado, teve realmente dificuldades. A tal ponto que, no final, ele voltou para ter 2 zagueiros. Não é isso? No primeiro tempo, o Inter só teve um chute com o Alan Benítez perigoso. Bom, aí o que acontece? Eu vejo que é um combo negativo. Tu vai para esse jogo, tu muda o sistema, um sistema que não vingou no jogo anterior, que não tinha as peças, tu coloca outras peças, e aí tu não consegue o objetivo, aí tu tá pronto o teu combo para dizerem para tu ir em frente. Mas a situação tá assim, né, Rogério? Para tu ser demitido. Tá por assim. Isso que eu acho ele tá desesperado já nesse sentido. Bem, mas por isso que eu acho o seguinte, é hora do Roger usar aquilo que ele sempre diz para os jogadores. Quando tá difícil, te apoia no modelo. Então, faz as alterações técnicas que tenham que ser feitas, mas te apoia no modelo. Rogério, o modelo é com 2 zagueiros, é com um volante na frente da área, e vai assim. E palmas para o Roger, aliás, para todos os treinadores que falam a verdade, não escondem do torcedor. Quando ele fala linha de 5. Essa história de 3 zagueiros com alas, quando o bicho pega, é uma linha de 5 lá atrás. Claro. Tanto que eles comparam linha de 4 ou linha de 5, eles não falam 3 ou 4. É 5 ou 4. E o Roger ontem disse, não, já joguei com linha de 5 e tal. Só que o objetivo dele na quarta não é se segurar, né? Ele precisa vencer. Nisso eu tô contigo. Ele não flanou, não funcionou, não venceu. Aí não tem muito o que fazer. Então é mais ou menos esse o caso. Se tivesse funcionado bem, beleza. O nosso estúdio abriu e a gente vai fazer um hiato. Por favor, um dos nossos mais... Nosso decano da SEG, presidente do nosso Conselho Deliberativo. Bom dia. Bom dia. Satisfação. Ângelo Garbarski. Posso chamar de gurizada perto de mim, né? Alguns aí, alguns. O Orestes e eu já nem tanto. Já não estamos Você sabe que eu tava... com que idade, Ângelo? 82. Garotão. É do time do Mendelski, do Lazier, do Jurandir, do Alexandre Garcia. Do primeiro programa de televisão ao vivo aos domingos de noite, Conversa de Arquibancada. Isso. TV Piratininha. Mas sabe que eu estava subindo... Mas faz pilates, faz academia? O que faz para se manter tão... Ele não vai dizer aqui, para de estar perguntando as coisas assim. Não, eu não faço nada, por isso que eu me conservo. Querido, o que tem nesse pacote aí, que mal pergunta? Mas vem cá, ele veio fazer uma visita, tu já quer saber o que tem no pacote, rapaz? Eu não sabia que o nosso presidente da SEG estava aí, porque senão ia entregar em mãos para ele, né? Mas, em todo caso, o que eu já fiz alguns anos atrás aí para os narradores da Rádio Guaíba. Então é a pasta para manter os textos ainda, né? A pastinha de texto. A pastinha de texto, Que legal. Mas aí eu quero saber, sabe que eu estava subindo... Essa aí é produção da onde? É da Impressul. Da Impressul. Da Impressul, minha gráfica, né? Obrigado pelo comercial, né? Não, pelo espaço do comercial. Premiadíssimo. Não, comercial seria se a gente falasse daquela outra que tu espalhou pela cidade toda. Aí. Clique impresso. Que é tudo rápido. Gráfica rápida e tal. Eu fui fazer um jogo na arena e a minha pasta estava desatualizada, me emprestaram a pasta de um outro narrador. A culpa nunca é minha, alguém sumiu com a pasta dele. E aí o cara do comercial falou, Zé Aldo, as pastas já estão desgastadas e ainda sumiu uma. A culpa é tua. E aí eu falei com o querido Ângelo e ele disse, não, vou te levar aí pastas, quantas? Eu digo, o que tu quisermos trazer. Eu fiquei muito agradecido pela atenção do nosso Ângelo Garbarski. E aqui, o Orestes está aí, pasta nova para ti, Orestes. Maravilha. Bruno Oliveira, tu tem pasta nova agora, tá, Bruninho? Agora não pode se queixar, né? Quer dizer, o pessoal de outra estação levou a pasta, tirou os textos daqui e colocou de lá, né? Mas sabe que eu estava subindo aqui no elevador e o rapaz que me conduziu até o elevador disse assim, mas que vergonha esses nossos times no Campeonato Brasileiro, né? E aí eu tenho dito lá no programa do Cadu, tenho dito o seguinte,
Eu me lembro quando a gente lutava... Aliás, tu só vai no programa do Cadu, tem que ir lá no nosso. Mas nunca fui convidado. Mas nunca fui convidado. Vou puxar a orelha do Barbosa. Mas aí, então, ele dizendo no elevador, que vergonha esse nosso time. Eu disse para ele, pois é, eu sou do tempo ainda quando a gente se lembrava de lutar por título. Hoje em dia eu escuto por parte tanto de Grêmio do Internacional de fazer o cálculo dos 45 pontos, ou seja, para fugir do rebaixamento. E também o grande título que Grêmio Internacional conseguem nesses campeonatos aí é dizer, nós conseguimos classificação para a Libertadores. Né? A grande disputa da dupla Grenal é classificação para a Libertadores. Isso, olha, eu vou te contar uma coisa, estou me sentindo como gaúcho muito por baixo, muito mesmo. Nós nos sentimos isso. Se eu te fazer uma pergunta, aproveitando, tu és um empresário de absoluto sucesso. Obrigado. Nos teus empreendimentos, premiado, inclusive, né, várias vezes nesse segmento, premiação nacional. Mas eu quero a tua opinião agora, misturando um pouco o cronista esportivo, que tu nunca deixaste de ser, vai ser sempre, tá? O torcedor pelo futebol gaúcho, mas o empresário. Tu vê alguma solução diante do que tem Flamengo com a torcida imensa, Palmeiras, o próprio Cruzeiro com essa nova SAF, uma solução para ter dinheiro que não seja através de uma SAF? Olha, a primeira solução que eu acharia perante o conselho ou perante os torcedores é fazer a primeira pergunta primordial para qualquer um candidato a presidente de clube. Tu terás um plano de receitas e despesas para dirigir o clube? O Marcelo Marques disse que não vai fazer SAF e que tem um plano. Sim, esse está surgindo, que é um diferenciado. Agora, eu pergunto o seguinte, o seu Guerra, presidente do Grêmio, já dirigiu alguma coisa na empresa? Na vida dele? Não. O Alessandro Barcelos, o que foi? Sempre foi homem de penduricalho de emprego público. Então, eu chego à seguinte conclusão, nada contra o colega nosso, Guerra, que é advogado, o Alessandro Barcelos, que eu não sei o que é, mas eu acho que um dirigente de clube de futebol, em primeiro lugar, entender de futebol, e em segundo lugar, saber algo de administração, porque o que eles fazem? Eles saem pedir empréstimo, se não tem um Marques para emprestar sem cobrança de juros, os caras pegam um empréstimo para pagar 7%, 8% ao ano. Eu tive um número aí que eu não quero acreditar, mas que o Internacional paga aproximadamente quase 500 mil reais de juro por ano. 500 mil? Ou por mês? Não, por ano paga muito mais. Não, muito mais. 10 milhões ano. 10 milhões ano. 10 milhões anos. Olha, 10 milhões anos é uma folha de pagamento do clube. Qual é o cara responsável? Me diz uma coisa, se o Internacional não fosse um clube, se o Internacional fosse uma empresa particular, já não estaria quebrado? Como vários fatalmente. Com vários clubes no Brasil hoje. Por isso que eu te perguntei, qual a solução para isso? Porque você apresentar um plano, né, de receitas ou de equilíbrio de despesas, ele pode ser numa tese que não se realize na prática. Tá? Por exemplo, nós tivemos aqui, quem é que participou da entrevista com o Calef? Foi o Paulo Nunes? Que não... Quem é que participou da entrevista com o Paulo Calef? Foi o Paulo Nunes, sim. Foi o Paulo Nunes e nossos colegas do Correio do Povo. Tá? Eu me lembro que ele apresentou um plano de gestão. Um plano de gestão onde incluía explorar, no bom sentido, os associados. De dar, por exemplo, na questão do site, de fazer uma negociação com os direitos de televisão que privilegiassem mais o site, alguma coisa nesse sentido. Esse é um plano, é um projeto, mas é exequível um projeto desses? Aí eu pergunto, o que é o candidato hoje do Grêmio, que vai ser o presidente, o Marcelo Marques?
O Zé Aldo disse que ele tem um plano. Ele deu uma entrevista dizendo. Tá, mas qual é o plano? Ele não aceita a ideia da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Sim. E ele vai criar um modelo de gestão em que o clube, porque a frase dele é: o Grêmio é dos gremistas. Tá, Zé, mas isso aqui é um discurso, desculpe. Eu estou dando aqui... Não, isso é uma ideia, Rogério. Não, eu estou mais do que a ideia. O Calef, eu disse, ele apresentou, e posso falar com tranquilidade do Calef, porque ele retirou a candidatura. Ele quis monetizar. E ele deu exemplos de possibilidade de monetização, tá? Em plataformas do clube, ou seja, ele apresentou um projeto. Se é execuível, eu não sei. Agora, no caso do Marcelo Marques, o Marcelo Marques está dando uma ideia de que não quer SAF, de que o Grêmio é dos gremistas, ok, ótimo. Só que o Marques tem um lastro financeiro dele, né? Que não é comum. Claro, ele tem um lastro que é dele, que pode proceder dele do Celso Rigo, sabe? Então, aí, o que a gente vê? A gente está vendo que pode não ser uma SAF, mas é um aporte de recursos financeiros, tá, de pessoas. Não é nada de novo, vamos dizer assim. O que já se fazia há muito tempo no futebol. Tu sabe que às vezes me fazem umas perguntas que eu não consigo responder. Primeiro, sério, quando o Inter contratou o Valência e o Borré, me perguntaram, tu bateu palma? Eu digo sim. 2 caras que consagrados. Aí disseram assim, e por que agora está metendo pau? Mas eu sempre traço um paralelo com uma empresa privada. Sim. Se eu contrato um gerente que ele tem uma boa referência e depois eu vejo que na prática ele não está dando o resultado, o que eu tenho que fazer? Manda adiante. Claro, mas é isso que eu digo sempre. E por que é obrigado a manter o Valência? Por que não fazem uma rescisão? Por que não colocam em outro clube e tal? Porque o Inter tem 2... O Inter tem 2 que não vale 1. É ou não é? Desculpe aí, ó. Em compensação, o Ângelo tem 2 telefones e cada um vale mais do que o outro ali. É um da empresa e outro privado. Mas a relação com os resultados de campo, Ângelo, me perdoa, mas me parece que tem a ver com uma ausência de uma prática de investimento e estímulo ao aparecimento de grandes jogadores na base. Nós temos uma política de base que não está dando os resultados necessários, como tinha o Grêmio do Filipão, que eram vários caras da base, como tinha o Inter de Minelli, para ficar nesses, que eram vários caras da base, ou mesmo o Inter de Abel Braga, que tinham jogadores da base. Nós fomos inclinando e acelerando no sentido de ser hospedeiros de jogadores velhos, de jogadores administrando salários, que não tem aquele espírito do cara que é formado no clube. Então, me parece que os resultados do futebol hoje estão, por exemplo, ontem eu olhava, era só a cara de fora. Não tem nenhum mínimo da cultura do futebol daqui. Uhum. E a gente perde referência de cultura. Não é que é um estado como os do Nordeste, que não eram fortes. O Rio Grande do Sul sempre foi um estado de referência no futebol. Sempre foi organização e formação de jogadores aqui. Se nós perdermos essa cultura de formar os jogadores com um espírito de jogar do nosso jeito, com aquela alma de entrega, nós vamos continuar assistindo como ontem. O Inter jogava um jogo soft, era uma coisa que parecia o Futebol Society. Se nós continuar desse jeito que tu tá falando, se nós não continuarmos desse jeito que tu tá falando, nós vamos parar de ganhar tudo que estamos ganhando nos últimos 20 anos, né? E quer ver uma coisa também? A nossa fórmula tá sendo fracassada. A gente vai ter que porque nós estamos investindo em trazer jogadores velhos em fim de carreira. Se tivesse jogador bom na base para servir ao time, não porque a base não está formando bons jogadores. E por que a base não está formando? Agora tu vê a base, olha aqui, ó, a base. O Palmeiras está fazendo e está vendendo bons jogadores e está aproveitando. O Flamengo está fazendo e está vendendo bons jogadores. Muito dinheiro. O grande exemplo, a base do Grêmio, que eu não sei os números de cabeça, mas PP, Cebolinha e tal, quanto que o Grêmio somou com a venda desses jogadores? O que priorizou a base. Foi quanto que o Grêmio, então, entrou uma barbaridade de dinheiro, e para onde foi esse dinheiro? Para contratar, como eu disse, como tu disse, o Zé Aldo, contratar uns velhos, que os caras já não dão mais o resultado no exterior, e então vem para cá. Ou seja, o fim de carreira vem terminar aqui para sugar dinheiro da dupla Grenal. Seguem ganhando padrões europeus perto disso, jogando no futebol daqui, em que a entrega é menor, o interesse é menor, o espírito é menor,
e os resultados não vêm, mas eles ficam bem, eles continuam ganhando bem. Aí só tem uma solução. Há uma inibição para que a crônica aponte isso e critique. Tem que congelar os preços. Aí fecha o mercado. Fecha o mercado. Eu não sei se vocês se lembram de uma... Exato. Não sei se vocês se lembram, estão lembrados da... Vocês estão se lembrados daquela gestão que entrou revolucionário no Internacional? Até ele não foi muito bem visto, mas Fernando Miranda. Sim. Fernando Miranda, que me parece, quando ele entrou, diz assim, a minha fixação de salário para o jogador jogar no time profissional do Internacional é 20 mil mensais. Daqui eu não passo. Então, fixou esse salário. Aí vai dizer, mas se for fixar um nível de salário, os caras não vão querer vir jogar e tal. Aí, como tu disse, José Aldo, nós temos que investir na base o máximo de dinheiro possível para que não trazer os medalhões. Por que o medalhão vem da Alemanha, ou vem da Itália, ou vem da França, ou da Bélgica e vem jogar aqui? Porque já não tem mais mercado lá. Então, o que acontece? Nós pegamos o refúgio. É isso ou não é? Aí, mas se perguntasse para mim ou para ti, para nós aqui da mesa, assim, o Borré, goleador, foi lá na Alemanha, foi goleador, vocês querem ele aqui ou não? Aí tem que pagar. Aí tem que pagar. E qual é a nossa receita? A nossa receita é em real. E qual é a receita deles? É dólar ou euro. Vão fazer a conversão do dólar do euro? Entra na extravagância, não temos condições. Queremos lhe agradecer profundamente por ter vindo aqui a nossa Rádio Guaíba, o Correio do Povo, nosso prédio do edifício Hudson, nos trazer as pastas de narradores e te receber numa outra oportunidade novamente para conversar sobre futebol. Para nós será uma alegria. Eu me sinto muito orgulhoso e me lembro que quando trabalhei durante 11, 12 anos noutra rádio concorrente da Guaíba, a minha maior desgraça era olhar o Ibope e ver a disparada da Guaíba em relação a... Entendeu? E agora eu estou tendo a oportunidade de tirar esse recalque e está falando no microfone da Rádio Guaíba. Muito legal. Querido, muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Sucesso lá no teu empreendimento, lá na empresa. Sim. Eu sempre passo por onde vejo. Muito obrigado pelas pastas. Da marca, eu me lembro, nossas pastas de comerciais é a marca da impressora. E o grande presidente Rogério Amaral, que tão bem tem conduzido a nossa ASEG, que é um dos melhores presidentes que passou nos últimos anos. Um abraço para você. Obrigado, Ângelo. Até logo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Valeu. Nosso cronista de décadas e décadas, com 82 anos. Não diz a quantidade de... Tchau. Obrigado. Mas esse espírito jovem do Ângelo é sensacional. Sempre. É uma referência, né? É como os nossos aqui, o Mendelski, o Lazier e o Jurandir. Eu não sei o que esses caras fazem, mas eles rompem a barreira dos 80 e são uns octogenários com jeitinho de... aquele espírito de jovem, isso animado, é legal. Motivadinhos. Alguns já se foram, que participaram desse programa que o Ângelo Garbarski fez referência na televisão, que realmente era uma referência, era na então TV Piratini, quando era ainda da rede de Chateaubriand, emissora do Diários de Emissoras Associados. Era o Ângelo Garbarski, está entre nós o Batista Filho, que inclusive é da diretoria da ARI, da Associação Rio Grandense de Imprensa, mas já não estão mais o Renato Cardoso, o Lupe Martins, que trabalhou muitos anos aqui também, e que fazia parte, né, desse elenco lá do Conversa de Arquibancada. O Alessandro Miranda diz que Inter não ganha há 50 anos e Grêmio há 29, que o problema é muito maior do que escalar jogadores da base. E a gente agradece, Alessandro. Tem vários outros recados, tem uns que dizem assim, mas vocês também são um bando de velho, que vocês querem reclamando? Mas nós não jogamos bola, Marcelo. Rodrigo Calduro, um abraço aí. A gente não tá chutando a gol aí, ó. Eu quero só dizer o seguinte, não fui eu que falei, velho. Né, Orestes? Eu fiquei na minha, bem quietinho aqui. Não vamos estar dando argumento, né? Eu disse um cara assim, você está narrando lá, você nunca correu atrás de uma bola? Eu digo, eu corro atrás da bola. E corro em cima da bola. Só que eu não canso, estou sentado. Quem corre atrás da bola são os jogadores. O Rodrigo Cássio diz, o Inter deu mini férias na parada e não evoluiu nada. Sem jogada ensaiada,
quando há cobrança de faltas, as mesmas chuveirinho que não resolve nada, e o esquema nem se fala. Não muda durante o jogo. Tá reclamando o Rodrigo de Cássio, obrigado. Não, até muda, só que muda a la louca, assim, né? Muda no desespero do segundo tempo para buscar alguma coisa. Fazer uma bafa. Olha o que foi o segundo tempo contra o Fluminense. Se ontem, for analisar todas as ontem aquelas faltas teve. cruzadas pelos jogadores do Internacional, pegava aqueles 3 girafões lá dentro da área, era só tirar da cabeça, é uma descaracterização do time, assim, louco. que tu não sabe onde quer chegar ou o que vai fazer. Não tem um esquema que dá para dizer. Esse esquema tem dado certo, funciona, quando sai uma peça, entra para compor o mesmo esquema. É complicado, acho que ficou mais evidente ainda contra o Fluminense. Ontem, nem entrando no mérito, porque foi um esquema totalmente diferente, mas contra o Fluminense foi um Deus nos acuda, um tudo ou nada para fazer um gol, simplesmente desmanchou todo um meio campo e tentava fazer ligações da defesa com o ataque. Não funcionou, não vai funcionar. Esse 3-5-2 que o Salzano e o Guti acham que tem que jogar na quarta-feira, não vai funcionar de novo. Não é que eu acho que tem que jogar. Eu só penso que esse esquema eu não sei se foi colocado justamente em função do jogo de quarta. Vocês acham que ele joga com o Tabata, não? Não, Alan Patrick joga. Mas como mas eles podem jogar junto. Em função não do pode jogo ficar com esse pensamento investado de Alan Patrick ou Tabata, sendo que tu pode jogar com os dois. O fato do Tabata ter sido que prefere jogar por dentro não quer dizer que ele nunca mais vai jogar do lado direito. Tudo bem, mas o Salzano disse uma coisa aqui que eu gostaria que ele explanasse um pouco mais. Que ele fez isso em função do jogo de quarta-feira, o sistema de 3 zagueiros. Tá, mas qual é a ideia, então, que tu tens em relação à ideia do Roger? A mudança de 3 zagueiros foi justamente para fazer um teste para o jogo de quarta, tendo liberação de alas aí do Aguirre e do Bernabé para atacar, para se juntar aos meias aos atacantes. Mas ele não teve essas peças, Salzano. Ele não ia fazer um teste de esquema sem as peças que ele vai utilizar na quarta. Se fosse teste para quarta-feira, o Aguirre estaria em campo. Claro, o Vitão não poderia jogar, o Bruno Henrique estaria em campo, Alan Patrick estaria em campo. Ele estaria com até o Thiago Maia em campo. Eu acho que o esquema de 3 zagueiros é uma realidade no Inter. Sim, mas porque o outro... Por quê? Porque ele tem que fazer alguma coisa, Rogério. Não, fazer alguma coisa, ok. Mas aí, por que essa alguma coisa é mudar o sistema de jogo? É isso que eu quero chegar. Porque eu concordo que tem que fazer alguma coisa. Agora, qual é, no teu entendimento, que muda essa alguma coisa tem que ser o 3-5-2? Não sei, baseado nas peças que ele tem. Bom, mas então pode continuar com 2 zagueiros, mas o 3-5-2 está ligado não apenas à defesa, mas está ligado no todo. Para jogar com 3 zagueiros tem que ter 2 caras na frente. Não, assim, não funcionaram só que os da frente, então ele não vai jogar com 3 zagueiros. A mudança pode ter sido tarde demais. E perdeu muito tempo agora nessa parada. Mas e por que vai jogar na quarta, então, Salzano? Ele nunca funcionou. Se foi tarde demais, não deu certo, por que vai botar na quarta de novo? Se for quarta é por desespero. Ele nunca funcionou com os 2 caras da frente, os veteranos, jogando pela grife. Nunca deu certo, ele já tentou isso. Essa foi a terceira tentativa. O que a gente viu no Fluminense jogando na quarta-feira? Foi um meio-campo povoado. Foi os 3 homens que o Renato colocou no meio de campo. O que a gente viu no São Paulo ontem? São 2 características completamente diferentes e o Roger aplicou, porque ele mesmo disse, tentei espelhar o time em relação ao São Paulo. Cadê o meia do São Paulo clássico e cadê o meia do Fluminense clássico? Aí é que tá. Às vezes a gente brinca que a gente tá falando do Alan Patrick em si. Mas é da característica, da função. Exatamente. Às vezes a gente tá falando do perfil de atleta. Não do cara. O cara joga bola, o cara é bom. Mas às vezes não se encaixa do jogo intenso que temos tido. E aí que a gente às vezes evita discutir, porque a gente individualiza, o Alan Patrick é craque, camisa 10, capitão, não se pode discutir ele. Eu acho que a gente pode discutir ele. Ontem a Thalia ouviu torcedores já debatendo sobre o Alan Patrick. Tá, mas o Tabata foi melhor que ele, deu mais resultados. Mas não tem mais da formiguinha do Tabata. Ele tem mais movimentação. Deixa eu entrar na provocação que foi do Cristiano Silva. Ele me faz a provocação na jornada, porque no dia seguinte ele está de folga, o Cristiano Silva. Ele perguntou no ar se eu achava que tinha mais... Claro, eu não estava na jornada para poder responder, né? Mas respondo agora. E também a pergunta que embute aí o Zé Aldo nesse questionamento.
Como é que você vai medir se tem mais intensidade um e outro, se muda completamente o sistema e muda completamente a companheirada? Não pode fazer essa avaliação. É um ponto também, mas eu ainda defendo... Olha o raciocínio, Thalita. Desculpe aqui, porque não é debate isolado entre dois, mas olha o raciocínio do Rogério. Quando o time vai mal, que o Alan tá jogando, o time não funcionou por culpa do Alan. Quando o time vai mal, quando o Tabata tá jogando, o Tabata não funcionou por culpa do time. Aí é uma inversão de critérios. Não, Rogério, não, Zé, mas ele tá aplicando... Meu primo é um brilhante, meu primo é um brilhante constatação dos fatos. E levanta uma tese de uma narrativa, claro. Não pode sair daquela cerca. Evidente. Então eu vou ser mais explícito. O Alan estraga o time, e o outro é o time que estraga o Alan. Sou mais específico. Não muda o sistema tático, tá certo? Não muda os jogadores, me dá exatamente aquele time que o Alan Patrick está jogando. Tá. Então, qual time tu acha que vai jogar quarta? Qual time, em qual esquema tu acha que o Inter joga quarta? O que eu gostaria, eu não faço aqui... Não é que tu gostaria, o que tu acha que vai acontecer? Mas por que eu vou adivinhar o que o Roger vai fazer? Agora porque tu tem esse poder. Não sou adivinho. Agora eu vejo o seguinte, eu já falei aqui, eu não mudaria. Eu só mudaria se esse esquema de 3-5-2 tivesse flanado contra o São Paulo, mas não vai fosse mudar. Inquestionável, não. Senão não tem como mudar. Não tem por que os mudar. Dois da frente não funcionaram. Não muda. Para colocar 3 zagueiros, é 3-5-2. Os dois da frente tem que estar arrebentando. Se não tiver, não se justifica. Não só os dois mas da frente. Mas tem um problema defensivo. Não, e a solução é o seguinte, para dar um passo atrás, eu desculpe que a gente atropelou a Thalia e ela acabou se encolhendo e não falando, mas eu vou concluir esse raciocínio e a bola está com a Thalia. O que fez o Fluminense do Renato? Ele se fez de cobra, ficou escondido atrás da moita e esperou o Inter se apresentar para dar o bote. O Renato fez na quarta-feira. O Renato jogou a linha de zaga e a linha do meio campo coladas lá atrás. O Inter se enfiou por entre as linhas, não tinha mobilidade, eles escaparam em contragolpe, bola nas costas do lateral, o cara não conseguiu chegar, vem o zagueiro, dá um drible, saiu um gol, o Inter não consegue segurar atrás, e aí a culpa é dos caras da frente. O Renato fez contra o Inter na última quarta-feira exatamente o que ele fez em muitos e muitos clássicos grenais com o Internacional. Ele deu a bola pro Inter, e o Inter não sabia o que fazer com ela. E vamos combinar, o Renato teve uma sorte tremenda, 2 chutes a gol, 2 gols. Ele não deu. O cara que não fazia gol há 13 jogos. Ele deixou o Inter na roda. Olha aqui, ó. Não o tempo todo, a posse foi maior que o Inter no jogo. Nem o Vasco fez contra o Internacional. Exato, mas houve momentos que o Inter não viu a bola. E ontem é a mesma coisa, tá? Ontem, primeiro tempo também, 50 e poucos, quase 60% de posse de bola pro São Paulo. O Inter não tem conseguido ficar com a bola. Qual era o meio-campo do São Paulo? O Inter não tem conseguido. Se eu vou achar que se a minha base do jogo tem que ser pelo lado, eu vou esquecer o meio-campo. E onde é que tu determina o jogo? Tu determina no meio-campo. Aquele baixinho, o Marcos Antônio ontem. O São Paulo usa o Cedric e o Enzo, mas ele joga por dentro também. O Marcos Antônio, aquele baixinho, jogou uma bola redondinha ontem, cara. Ele complicou a vida. Mas ele é? É um piá. Gostei agora, de ver. pegando ele, o jogo, Bobadilha, nossa senhora. Eu sou, em algumas coisas assim, eu sou meio antigo para não dizer clássico, ou clássico para não dizer antigo. Eu continuo entendendo que marcação em bola defensiva, bola parada defensiva, tu não tem que zonear, tu tem que fazer homem a homem. Ou seja, eu vou definir, o Zé Aldo pega o Guti, o Orestes pega o Salzano, e vai sobrar a Thalia, porque ela é boa cabeceadora, ela sobra, é o único jogador. Agora o centroavante, ele vem para a entrada da defesa, na bola parada, pode ver, seja Valença, seja Borré, quem estiver jogando, o centroavante vem ali, tá? E faz um zoneamento da área. Aí o que acontece? Aí ontem, Cleito Sampaio, tá? Luiz Otávio, 3 foram para a mesma bola, cabeça. Tá? Onde o Arboleda tinha uma proteção. Pô, determina. Marcação homem a homem, claro. Quem é que bloqueou o Luiz Otávio ali? Tinha um jogador de São Paulo bloqueando o Luiz Otávio. Ali o Luiz Otávio foi meio juvenil, né? Não, mas e a própria... Porque o Arboleda deixou o jogador entre eles e ele saiu. E era o André Silva, não? Acho que era o André Silva, ou o Bobadilha, não me lembro dele. Não, acho que era o André Silva que estava fazendo. O centroavante estava bloqueando a proteção marcação do zagueiro. Quem fez o gol? O zagueiro. Tem um intervalo aí, Guris. Vamos lá.
Vamos fazer um intervalo, são 12 horas e 12 minutos. Você está acompanhando o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Voltamos já. Você, administrador, quer impulsionar sua carreira e ampliar sua rede de contatos? O Sindaergs, Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, é o seu parceiro de crescimento. Defendemos os interesses da categoria, promovemos conexões e fortalecemos a sua profissão. Juntos construímos um futuro de mais oportunidades e reconhecimento. Associe-se ao Sindaergs e seja protagonista do seu sucesso. Acesse www.sindaergs.org.br e nos siga nas redes sociais. Feirão de fábrica Volks Vale Mais. O maior feirão de fábrica do Brasil com condições exclusivas. Confira! Na Unidos, Polo Track com IPI 0. IPI 0. De 95 por 84.400. Para o Polo Highline, desconto de IPI em dobro e taxa 0. Venha! Tudo é feirão na Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, 6.400. Não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Prepare-se para uma noite de provocações e reflexões. A Dr. Clean apresenta a palestra de Dado Schneider, Choque de Gerações. A gente vai ter que se entender. Onde Dado revela como inovação, adaptação e novas gerações podem transformar sua empresa. Somos adultos inéditos. Estamos na adolescência do futuro. Dia 18 de agosto, às 20 horas, no Teatro Fevale. Ingressos à venda pelo site blueticket.com.br. Apresentação Dr. Clean. Quero compartilhar com vocês uma coisa simples que faz diferença no dia a dia. Os sabonetes Alma de Flores Glicerinado. Eles deixam a pele hidratada e ainda têm um perfume incrível. Disponíveis em 3 fragrâncias: Fougère, Garden e Intense. Fragrâncias que transformam seu banho. Alma de Flores. Seu banho com alma, sua pele com flores. Quer ficar por dentro de todas as novidades da JBL? Então siga lá no Instagram, @JBL_Brasil, e acompanhe os últimos lançamentos, promoções e muito mais. JBL, feito para ser ouvido. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. O sinal vai marcar 12h e 15 minutos. Nós estamos de volta aqui pela Rádio Guaíba com a nossa turma debatendo as coisas do futebol no nosso Ganhando o Jogo, em nome de Produtos Dália. Produtos Dália é o melhor momento do seu dia e a gente não cansa de repetir. E Produtos é verdade. Dália, o melhor momento do seu dia. E a hora certa, o sinal marcou 12h e 15 minutos, é de Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Aqui estamos também em nome de Stara, confiança que nasce no campo, máquinas agrícolas Stara com tecnologia de ponta para a sua lavoura produzir mais e melhor. O nosso ouvinte, que ele é nosso parceiro da programação da Rádio Guaíba, mas é um ouvinte, o Elson Simonetti, lá da Padaria Andrada, está dizendo que o programa está ótimo e sugeriu que para os clubes pagarem os mesmos salários para os jogadores, deveriam, porém, associar a produtividade, a produção de resultados. Isso vale em geral nas empresas e deveria valer no futebol. Paga um bônus bem poupudo para aquele grupo de jogadores que ganhar determinada meta, que alcançar determinada meta e ganhar determinada competição. E eu não sei se essa não é uma política que tem lá a sua razão de ser. Tu cria a meta e o cara vai se esforçar para alcançar a meta, para ganhar, para ter o dele. Se ele já está com o dele garantido, ele não tem por que se esforçar. É que normalmente contratos por produtividade para o jogador aceitar é mais se ele tiver em fim de carreira, ou né, Zé? Ou em baixa, porque um jogador em alta, tu vai contratar ele por meta de produtividade, ele não vai querer. Mas ele quer um salário altíssimo. Se tu implanta uma política assim e muda a cultura e paga tudo correto e paga um bônus bem alto para quem ganhar, é um ganha-ganha. A instituição ganha e o jogador ganha. O jogador não aceita.
Eles são muito valorizados. Ainda mais com a inflação que tá no mercado, qualquer Chega jogador... um inglês querendo te oferecer 2 milhões por mês, e aí tu, não, eu vou te dar 1 e depois eu te dou prêmio. Não, eu vou ganhar os 2. Tu vai disputar como com o mercado estrangeiro, até mesmo o mercado interno, né, Guti? Porque olha o que pagam de salários Palmeiras, Flamengo, para jogadores que, se a gente for colocar em pauta, não vale o que recebe. Mas... é a mesma coisa que se aplica em caso de valores de contratação. Estamos, de alguma maneira, apoiando essa política de clubes se endividando, se condenando à falência, jogadores bem de dinheiro e sem títulos à vista. Não, Zé, nós não estamos apoiando, é a realidade do mercado, há muitos anos. A gente vê hoje em dia qualquer jogador mediano... com a realidade do mercado, nós não estamos dizendo que tem que buscar outras saídas. Mas tem que ver se o mercado quer, se o jogador vai querer. Vai encontrar só jogador que aceita esse tipo de contrato. Eu acho que esse jogador não vai aceitar. Jogador na situação que disse a Thalia. Não vai por baixo, lesionado. Daqui a pouco o cara não consegue alcançar o objetivo dele, vai ficar com algum salário. Não, ele até vai. O cara que precisa voltar, mostrar trabalho, ele vai. Mas o cara que ganha dinheiro, que tá por cima, tá valorizado, ele não vai. É que aqui nós temos duas dimensões, uma meta individual e uma meta coletiva. Na meta individual, o cara tem que ter número de jogos, número de assistências, número de gols, enfim, especificidades bem particulares. Na meta coletiva, aí são os títulos. Se cada um tem na meta individual cumprindo as suas, fatalmente o coletivo vai ganhar. Por exemplo, nós estamos aqui, eu abri a tabela para olhar. O Bragantino é 6º colocado. Está na frente do Grêmio, está na frente do Inter, está na frente do Botafogo, do São Paulo, do Fluminense, na frente do Corinthians, do Vasco, de um monte de times. Vocês acham que eles gastam mais de folha de pagamento todo mês que a dupla Grenal? Não. Então eles não estão com uma política de organização melhor que a dupla Grenal? Talvez treinadores melhores, mercado melhor. Pressão também é menor, né? Vamos combinar. Pressão é menor, é diferente. Os jogadores não ganham menos? E elenco diferente também. A exigência para Grêmio e Inter é diferente de Mirassol e Bragantino. Bem Mas diferente. realmente, Mirassol e Bragantino são provas de que tu pode fazer mais com menos. Não tão menos assim, porque não são coitadinhos, né? Mas são clubes com menor investimento. Não é nem menor porque são pobres, é menor porque a estratégia de... E contextos diferentes no ano também, né, Guti? Se a gente for pegar, por exemplo, o Mirassol na temporada, o foco do Mirassol é o Campeonato Brasileiro. Então é uma prioridade colocada pro Mirassol. Inter e Grêmio, se a gente for pegar no início do ano, a prioridade é primeiro ganhar o Campeonato Gaúcho, porque não pode de jeito nenhum perder o estadual, e depois ficar vivo nas Copas o tempo que for preciso. E aí o que a gente vê? A gente critica isso o tempo todo. A gente viu um Inter preservando no Campeonato Brasileiro para dar prioridade para a Copa do Brasil e Libertadores. A gente viu até mesmo um Grêmio, de certa forma, priorizando uma Sul-Americana e também uma Copa do Brasil, enquanto ainda dava, só que a Copa do Brasil não teve em paralelo com o Campeonato Brasileiro. Porque senão a gente ia entrar na mesma discussão do que está o Inter hoje. Me parece que nós estamos... a nossa dupla está errando na política de contratação e de alguma maneira a gente está custando a escancarar isso. Eu vejo as contratações do Fluminense, o Fluminense está acertando. E o Fluminense não é um exemplo para ninguém, nunca foi. Mas o Fluminense tem um detalhe importante e recente, que é a premiação do Mundial de Clubes. Ganhou uma Libertadores. Ganhou uma Libertadores também, recente, mas essa premiação do Fluminense, além de tu pagar grande parte das dívidas, ela também te dá um poder de investimento grande para contratar. Isso aí, então, o dinheiro foi alto. Então tem uma realidade que... revelou legal também, né? Sim. Revelou alguns jogadores. A gente pode pegar, por exemplo, uma fala interessante que teve do D'Alessandro na sexta-feira. Ele escancarou ainda mais essa questão financeira e disse que hoje em dia, pro departamento de futebol do Inter contratar, eles precisam, de certa forma, convencer o jogador de outras formas, a não ser pelo dinheiro. Aí tu usa, é o Inter, estamos jogando uma Copa do Brasil, estamos jogando uma Libertadores, podemos chegar em tal lugar no Campeonato Brasileiro, ano que vem estar em evidência de novo, jogando uma Libertadores de novo. São as formas que o Inter tem para atrair um jogador, a mesma coisa o Grêmio. Ainda assim, mesmo com essa reclamação do D'Alessandro, esse desabafo, e a Thalia acompanhou a coletiva do Alan Rodrigues na sexta-feira, o Internacional também gasta muito mal o que tem, né? Porque
A contratação do Ramon recente, ela é... aí a gente pode ela pegar é um erro pontos. grotesco. O Inter torrou, o Inter botou 9 milhões de reais no lixo, contratando o Ramon por 1,5 milhão de euros junto ao Olympiacos. É que assim, ó... Aí também fica complicado, né? Mas é que depois que não dá certo, né, Suzano? Quando chega, a gente fala... Mas tinha alguma expectativa nele? Aí é que tá. Quando chega, eu vou lá e sou chato e digo, não dá pra criar muita expectativa. Um cara que não tem uma carreira que abone, assim, a gente achar que ele vai resolver os problemas do Inter. O Bernabé e o Ramon são situações semelhantes. Um deu certo, o outro não. Isso aí. Infelizmente é assim, é tentativa e erro. Se isso ocorre com Palmeiras, com Flamengo, com Cruzeiro e Botafogo, imagina quando tu não tem dinheiro. O que eu me prendo é o seguinte, é o que a gente falava antes aí com a participação do Ângelo Garbarski. Tu tem que ter o que eu chamo de renovação da frota. Não deu certo, joga para o empresário para fazer a negociação de uma vez. Não pode ficar. O jogador não deu certo, já passa adiante. Não pode ficar, porque se ficar no elenco, ele vai ter que jogar uma hora. E aquilo que o Ângelo falou, a gente vem falando bastante tempo já, né? Tem que liberar essa folha aí. Não é Ener ou Borré, olha lá. Claro. Sabe? Ainda mais tendo um Ricardo Matias. Agora, tu não o Ricardo... pode ter sobreposição com altos salários faltando em outras. Não dá. Agora, o Ricardo Matias parece que está sendo um caso à parte, né? Ele parece que tem meio cíclico, né? Momentos de interesse e desinteresse. As informações que vêm do Internacional é de que tem momentos que ele parece motivado, interessado, e outros momentos que ele se atira nas cordas. Agora, parece que passou por mais um... Não sei se ele faz um quadro meio de depressivo quando está lesionado, quando está machucado, se faz lesões com maior frequência... Mas também tem que ele prestar atenção, como a gente brinca, prestar atenção no serviço. Quando ele foi condições receber, ele tem. Quando ele foi receber sequência, ele machucou. Agora, de novo, tá retornando. Vamos ver se o Roger vai dar esse espaço para ele aí. Hoje, sinceramente, os medalhões, como a gente chama, o Ener e o Borré, tem que ir pro banco. Não estão tão superiores assim para a gente banco. Não discutir a titularidade do Matias. Eu não posso aqui cravar e dizer que não tem discussão. Sempre tem discussão. Mas hoje é bem aceitável uma discussão em que alguém pense que o Matias possa ser titular do Inter. Porque os outros dois não estão jogando bem. Não estão jogando bem. O Raikkonen entrou melhor na estreia, mas depois não conseguiu, né? Muito novo, né, Zé? Muito garoto. Novinho, 17 mas, gente, anos. O Inter jogou ontem, mas no sábado tivemos o Grêmio. Bom, o Grêmio... Foi mais do mesmo, né? E só evidenciou mais uma vez a falta de qualidade do seu time. E o exemplo principal disso são os laterais que começaram o jogo. O João Lucas, que mais uma vez teve uma lesão muscular. O Lucas Esteves na esquerda. Então o Grêmio, ele se repetiu de novo. Uma atuação muito pobre, paupérrima, e mereceu perder o jogo. Numa partida que eu considerei bem fraca tecnicamente, inclusive. A partida foi muito ruim. Foi lamentável. O Fluminense estava para cumprir tabela ali e terminar o jogo de uma vez. O Fluminense está com foco na quarta-feira. Não, e outra, o Fábio, o Thiago Volpe, eu não me lembro de defesas deles durante o jogo. O que é mais defesa não. Teve o primeiro lance do jogo foi do Grêmio, que foi do Alisson. Que ele desarma o Martinelli, tá? Que ele pega já e aí estava adiantada a marcação do Grêmio, ele tira a bola na intermediária do Fluminense, avança e dá do lado. Agora, o que mais preocupa no Grêmio é que o Grêmio não tem outras competições. Não é algo assim, o Grêmio já faz um bom tempinho que o Grêmio tá sozinho e não vai. E se a gente falou bastante do Roger no primeiro bloco, eu agora vou falar do Mano Menezes com o sentimento que eu fiquei da entrevista coletiva dele. O Mano Menezes me parece também muito próximo de chutar o balde de uma vez por todas. Porque ele deu recados na entrevista. Foi o recado mais contundente. Exatamente. Jogador de 500 mil tem que saber jogar marcado. Tem que saber jogar marcado e que o gol sofrido é ridículo e inaceitável. E foi, né? Me parece que o Mano... Para quem era isso? O que ele disse? Jogador de 500 mil tem que saber jogar marcado. Para quem especificamente, não. Mas eu acho que deve ter uns
3 ali no mínimo no Grêmio que merecem esse recado. Braithwaite é um, Cristaldo é outro, se bem que entrou depois, mas tem uns quantos jogadores ali. Não, e o Cristaldo, ele dá aquele recuo ridículo pro Dodge, que é obrigado a fazer o pênalti no Canóbio também. Poxa vida, né? O Cristaldo também, toda vez que recebe chance, ele se desescala. O Cristaldo, assim, eu critico o Cristaldo. É um que já tinha que ser negociado. Exato, o Cristaldo eu critico, mas ele não é tão abaixo como ele está sendo. Ele também já não está mais com a cabeça aqui. Isso aí. E é preciso entender isso. O Arezzo não queria, vai. Vai embora, pronto. Sabe? Tem que jogar quem tá afim, quem tá... Olha o Pavon. Pô, o Pavon erra de montão, cara. Mas tem vontade. Mas ele se entrega, ele se mata em campo. Ele corre que é um louco, é verdade. Daqui a pouco o torcedor vai valorizar mais isso. É claro que o torcedor não gostaria de ter que depender do Pavon e seus erros. Mas ele reconhece mais essa luta do que o cara que entra assim, olha para cima, olha para o lado. E o Cristaldo tem sido assim. O Grêmio vai ter que dar um jeito, vai ter que negociar ele. E daqui a pouco é bom para ele também. E o Mano... ficar amarrando esse tipo de jogador. É isso que eu cobro das direções, sabe? Daqui a pouco treinador quer dar mais uma chance. Chega, já foi chance demais. Não, e tem aquela coisa de, mas quem é que vai comprar? Cara, sinaliza pro empresário que ele encontra um caminho. Dá comissão maior pro empresário. Ele encontra um caminho. Pode deixar que ele vai encontrar. O mundo é cheio, pode jogar da Rússia até sempre tem uma janela aberta, sempre vai ter. Não tem. A Arábia Saudita, Estados Unidos, a própria Se em algum momento o Grêmio quiser, ele vai ter outro clube para querer ele nesse momento agora também. Vocês acham, e aqui eu vou fazer uma pergunta, até que o Mano não está perdendo o grupo com essas declarações dele? Mas o Mano já, como disse, já está aí, está de... eu achei ele bem de saco cheio, tá? Largando no negócio, porque ele está vendo aí, nós falamos aqui, quando vaza uma informação como vazou para o Cristiano Silva, de que o Marcelo Marques quer o Mourinho, o que isso está implícito? É verdade. Ele quer um e não quer outro. Claro. Então, o Mano está abrindo o verbo. Só que tem um carnê para pagar ainda, né? Precisa terminar entre os 16 primeiros desse ano. É muito bonito tudo que o Marcelo Marques tem prometido, e é mesmo, mas não vai ele pegar um clube na Série B. Mas tem a tabelinha ali, né? Exato. A tabela não é fácil. Eu tenho um certo uma certa dúvida sobre as convicções do futuro presidente do Grêmio, o Marcelo Marques. Por exemplo, nós falávamos hoje pela manhã, inclusive com o Nestor Rai, que é um quadro importante do Grêmio, ele é do conselho, ele foi vice-presidente jurídico, ele acompanha. Cara de opiniões fortes. Ele muito crítico do Renato. Muito crítico da ideia do clube entregar a instituição para uma única pessoa. Abstrai o Renato, ele defende a ideia que a instituição tem que ter as suas instâncias, o seu organograma, e que o funcionário é funcionário. Não pode ele comandar o presidente, ele comandar a instituição, ele estabelecer as políticas de gestão nas áreas que não são aquelas do futebol, onde diretamente ele comanda. Eu não sei se o Nestor não está certo nisso. Ele diz, médico cuida de medicina, treinador de futebol cuida do treinamento de campo, do jogo, do dia a dia. E o que ele estava dizendo, assim, o Mourinho ganha uma fortuna na Europa. Se tu acena para o torcedor uma ideia de Mourinho, que é quase impossível, embora tu tenha uma boa intenção de elevar o sarrafo, de vender uma ideia de grandeza, se não vem, tu frustra o torcedor e cria um anticlímax. E para trazer Mourinho, tu tem que trazer jogadores, porque ele vai exigir. E de onde tu vai tirar dinheiro para fazer isso? Mercado. Isso aí é uma verdade. Quando tu diz, eu vou trazer o Mourinho e vai o teu representante, o teu agente lá contratar o jogador, o cara pede 4 vezes mais. Então, eu já acho o contrário. Se já tem a ideia do Marcelo Marques é trazer um treinador de ponta, se for o Mourinho, seria um lance espetacular, embora com toda essa questão financeira que está em torno dele. Mas eu acho justamente o contrário, que a sinalização, o torcedor, ele vai entender esse movimento, porque é uma tentativa de botar, sim, o Grêmio em outro patamar. Eu não acho que seria uma frustração. Você dá a ideia, eu quero mudar o meu status, quero trazer um treinador de ponta. Claro que aí virão jogadores.
Eu não acho que seria uma frustração, não. Esse treinador, ou os grandes jogadores... se não vierem jogadores. Ou os grandes jogadores, se eles vierem, eles virão pela folha da instituição. Aí tu fica com jogador. Não, eu acho que daí vem pelo treinador. Mas quem vai pagar, quem vai garantir o pagamento? Se não dá certo, contrato de 4 anos... Mas ele não vai pedir um salário tão alto, Zé, porque ele vai saber que ele vai estar trabalhando com um treinador de ponta. Que ele vai vir para conquistar e brigar, na verdade, muito para conquistar títulos. O cara que o Flamengo trouxe é... Samuel Lino? Não? Samuel Lino, eu fui olhar, ele disse, não, eu tô voltando pro Brasil porque eu quero ir para a seleção, não sei o quê. Eu tava lendo uns recortes de jornais da Espanha, os caras disseram que lá, no Atlético de Madrid, os dirigentes disseram, bom, salvou o Atlético, ele estava fora dos planos, não fez boa temporada, não sei o quê, não é um jogador que interessasse mais, e foi e pagou 22 milhões de euros pelo cara. Daqui a pouco o Grêmio vai e traz Roger Guedes por 15 milhões. Esse cara nunca foi seleção brasileira, nunca foi esse jogador de ponta, líder de time que comandou conquistas, e está se vendendo ele aqui como se fosse o suprassumo dos craques do ataque meio campo. Não, é que assim... Não sei se essa política tem que partir da premissa do que o Grêmio tem atualmente. Alisson, Kiki Oliveira, Pavon, Braithwaite, e agora vai ter o Carlos Vinícius à disposição a partir do próximo jogo. Roger Guedes acrescenta demais, Eu acho que é um jogador de ponta. Mas não é jogador para tu investir tanto dinheiro assim, Suzano. Não é porque se tu for pensar nessas peças que tu falou, se tu for comparar com o que tu tem, não é justificativa igual para tu pagar 15, 10, seja 10. Não, tu não pode orbitar o teu elenco de euros. Com todo respeito no Roger Guedes. Muito bem. É um cara só. Ele não vai ser o pensamento mágico de que é a solução dos problemas do Grêmio. Eu entendo esse risco aí. Ele vai ganhar 2 milhões por mês, certo? Trazer eu acho que é uma boa, porque salário base é mas não por esse valor. Então vamos fazer o cálculo. Depois os gringos ficam me criticando e tal, mas é só para mostrar como os clubes se afundam, como os clubes quebram. Tu traz esse jogador disputando com o mercado árabe, que petrodólares muito acima ao padrão dos nossos recursos aqui, tu faz um contrato de 4 anos, faz 4 vezes 13 meses ao ano, isso aqui dá 52 meses, faz vezes 1.800. Vamos lá, 52 vezes 1.800. Dá um contrato de 94 milhões de reais. Mas esses são os valores, infelizmente. O clube assume 4 anos e 94 milhões de reais. Aí vem esse cara, e um outro diz assim, mas esse cara nunca ganhou nada, não é exatamente um jogador de seleção, de Copa do Mundo. Eu também quero isso, porque eu já tenho um currículo melhor que o dele, não sei o quê. E aí tu começa de 94 milhões e 94 milhões a criar uma bola de neve, e aí não funciona, e o clube troca, o presidente sai, desistiu de brincar com o próprio dinheiro, e fica o rombo para a instituição. Isso aí é forte que tu dissesse, hein? Eu tô falando de uma certa cautela, me parece. Não, tudo bem, mas o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, enfiou dinheiro na mão dos caras, e os caras humilharam a instituição depois, foi para a 3ª divisão, e ainda ficaram cobrando na justiça, ficaram incomodando, por quê? Porque se deslumbrou com a ideia que dou dinheiro. Zé, só um pouquinho. Pode não dar certo, como qualquer projeto que possa, por melhor elaborado que seja, não dar certo. Mas eu não duvido que o Marcelo Marques tem seriedade nisso que ele está fazendo. Ele tem paixão. Mas não duvido que essa paixão e boa intenção ele não seja sério no que ele esteja fazendo. Ele faz isso com seriedade. Ele faz isso com seriedade. Sim, eu estou entendendo. Tu está dizendo que ele faz com responsabilidade. E se ele vai... seriedade Sim. É isso. E se ele vai investir o dinheiro dele, como já fez na questão do Soares, e se o Rigo também é participante disso, eu entendo que eles estejam fazendo tudo isso por amor ao clube e com seriedade também numa gestão. Não vejo que seja brincadeira isso, em hipótese alguma. Vamos de novo. Tu é o Marcelo Marques. Tu
pessoa física, tu não pode contratar esse cara, porque a instituição de futebol é que tem que contratar ele. Quem é que contratou o Soares? Se não dá certo, quem é que contratou o Soares? Que vai ficar onerando é a folha. Quem contratou o Soares? Quem contratou? A instituição. O Grêmio. Quem é que pagou o Soares? Não, o Soares se pagou, né, Rogério? Não vem, sobrou 56 milhões de lucro para a OAS. Não venha com esse... Zé, tu sabe quem pagou, Zé. Tu sabe que quem pagou foi o Celso Rigo. Quem pagou o salário do Soares foi o Marcelo Marques. Tu sabe que foram os parceiros do Grêmio que pagaram. É claro que isso está sendo contado também agora, quando se faz uma projeção dessas. Eles vão ser parceiros também. Ou ficou alguma conta do Soares? Mas, Rogério, o que conta ficou do Soares para o Grêmio? Se o Roger Guedes fizer o que fez o Luiz Soares, ele também terá... Mas não é essa questão. Pagará. Quando o Luiz Soares veio, não se tinha essa perspectiva também. Ele tinha toda a trajetória dele, mas a última temporada não tinha sido uma temporada boa. Foi, como nós falamos agora, todas as contratações são feitas com a melhor das expectativas. Mas e algumas podem não dar certo. Craques das duas ligas mais importantes do mundo. Agora, por que voltamos à questão? Eu não vejo que ninguém esteja brincando com isso, Zé. Mas não acho que eles estão brincando. Mas tu disseste não, isso. O que eu estou dizendo é que quem vai pagar, Zé, se não der certo, é a instituição. E que eles estão, apaixonados que são, entusiasmados com a ideia. Zé, acho que a gente o Soares não foi a instituição que pagou. Foram eles que pagaram o Soares. Qual foi o prejuízo que o Soares trouxe? Eu acho que a gente está se apegando a valores nominais e não temos noção do que tem sido o mercado. A gente acha muito 10 milhões pelo Roger Guedes, mas você não vai contratar outro por 10 milhões. Os que o Flamengo contrata é 18, é 20, é 25. Essa é a questão. É muito pagar para Ener e Borré 1.500, 1.700. É muito. Só que é muito para nós. Isso é um salário corriqueiramente praticado pelos outros que concorrem com a gente. Então a gente acha, tá pagando demais. Cara, na verdade, é o que tu tá pagando menos do que os outros. E ainda assim é mais para as realidades da Inter e Grêmio. E eu não tô aqui criticando, infelizmente a nossa realidade. A gente acha caro. Mas não dá para buscar alguém bom, que custe menos e que depois vai deixar dinheiro quando for repassado? Tem que ser sempre um cara pela grife? A gente acha caro o Roger Guedes, e talvez seja, só que ele ainda assim é mais barato do que os outros. Esse é o problema. Esse é o problema. 12 milhões de euros é muito dinheiro? Mas o Flamengo contrata por 15, por 18, por 19. Olha quanto custou o Paulinho, gente. O Paulinho pro Palmeiras custou mais 18 de 20, dólares. Mais de 20, porque foram jogadores na troca. Sim. Mais a grana. Sabe? Não dá para competir. Não dá. Aí o Zé fala em criatividade. Cara, vez por outra tu vai acertar. Tu vai achar um aqui com a criatividade. Só que na hora que a minha criatividade e a tua grana estiverem competindo, tu vai levar o jogador. O que é o certo? O Inter viu o Richard se tu fizer o Inter viu. O Inter sabia que tinha um cara bom lá, um colombiano no interior de São Paulo. Mas chegou o Palmeiras e tinha dinheiro, o Inter não tinha. Essa é a questão. Se tu for fazer a relação depois custo-benefícios, de tu trazer o jogador por menos para daqui um pouquinho ele render e tu fazer por mais, não vai ser a realidade também. Tu vai acertar uma vez. Vai ser a exceção, não vai ser a regra de tu trazer sempre um jogador, de ter criatividade para contratar e ele dá certo. Quer ver um exemplo de boa visão de mercado? Carboneiro. Mas tu não vai montar um elenco todo de carboneiros. Não vai conseguir. Olha, já tá muito no lucro o Inter com Aguirre, com Bernabé, com Carboneiro, Vitão, Rocher, Vitinho, todos muito bem encontrados no mercado e por valores que não são tão altos assim. Só que esse é o teto. Isso. Esse é o teto. Tu não vai rechear de nem melhores e nem iguais a eles. E aí, então, é dali... Precisa dar o salto. Isso, é dali para baixo. Claro. E a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem. Não é um discurso conformista, meu. É um discurso para a gente ver o que fazer para sair dessa situação. Eu concordo que precisa ter criatividade. É claro que precisa. Mas até a criatividade tem limite. Até ela tem limite. Pode ser ótimo, mas não tem muito o que fazer. Olha o Botafogo. Ontem eu estava olhando o jogo do Botafogo. Olha o que aquele Montoro joga, aquele guri.
O guri, sabe, o guri é como diz o Orestes, ele é amigo da bola, ele é íntimo da bola. 18 anos. Só que mas não viram ele na Liga? É claro que viram, né? todo mundo viu. Só quer que tem dinheiro. Botafogo. O Grêmio Inter não tem. Aí que tá. É isso. O Lino é um cara que, nem querem no Atlético de Madrid, mas pro Flamengo trazer são 20 milhões de euros. O Saúl Igues lá tava mais por baixo, sem clube e tal. É boa a contratação. Não chega nem perto das nossas aqui, cara. A gente não chega nem perto deles. Então é difícil. Vai ser na criatividade, num trabalho histórico de treinador numa época, uma hora dessas, qualquer hora dessas, e num investimento absurdo extra, que eu não acho que vá ser com o Marquespan, apesar de ele amenizar a caristia do Grêmio, digamos assim. Ele vai amenizar, é claro que ele vai amenizar. Ele vai trazer um Roger Guedes, ele vai trazer, de repente, um treinador de mais qualidade, ele vai buscar um zagueiro aqui, acolá, mas ainda assim vai ser um time que vai melhorar por si mesmo, e não perante os outros. E o Inter é a mesma coisa. O Inter foi no Alan Rodrigues. Legal, Alan Rodrigues, o Galo queria, o Boca quis, mas daí desistiu porque contratou o Paredes. Mas também não era alguém super disputado no mercado, caríssimo, e ainda assim foi difícil de trazer. O nosso nível é o Richard, é o Alex Santana, sabe? São esses caras assim. É uma grana que a gente acha absurda para um Cuejar da vida, mas os outros nem querem o Cuejar e pagam muito mais pelos deles. É assim, infelizmente. É um cenário terrível, mas é o cenário que a gente está vivendo. E se a gente ficar se apegando a romantismo, porque lá em 1970, em 1990, ganhávamos com a base, porque a base já passou isso. Agora precisa de dinheiro. A base, ela faz parte. Não dá para ser negligenciado, vai continuar vendendo. Flamengo e Palmeiras amenizam seus gastos muito com venda, tudo isso é verdade. Mas não é solução. Precisa de dinheiro, mas também precisa errar menos, né? Com o dinheiro que tem. Mas tu erra mais sem dinheiro, né, Salzano? O Palmeiras, se a gente for pegar aqui, contratações do Palmeiras que deram certo. Vamos pegar aqui. Felipe Anderson, não deu certo. Vitor Roque até agora também não rolou. Me ajudem aí, outros reforços que o Palmeiras trouxe. Tem o Martínez, o M. Martínez, que é mais ou menos. Também não disse a que veio. O Aníbal Moreno é bom, tá? O Aníbal Moreno é bom. Tem o Giai, que é bom. Então, assim, o Palmeiras tem muita grana, tem muito dinheiro, mas as contratações também que fez... Não Agora, lembro, assim, de várias... Outro exemplo, o Sosa. Alguém aqui se empolga com o Sosa? Alguém acha maravilhoso o Sosa? Sabe quanto é que custou o Sosa? 15 milhões de euros. E a gente acha absurdo dar 10 pelo Roger Guedes. Esse é o nosso nível. E a grande diferença que eu vejo na base é que de uns tempos para cá, né, não na época em que ganhávamos títulos, porque na época que a gente ganhava título aqui de Campeonato Brasileiro, que onde você precisa ter um elenco, além de quantidade, tem que ter qualidade nesse elenco, é que os jogadores não saíam tão jovens para o mercado europeu. Hoje o mercado europeu leva os jogadores... com que idade que saiu, por exemplo, um Falcão daqui, que idade que saiu um Batista, e estou pegando jogadores que estiveram num título do Internacional no bicampeonato. Já saíram depois de quantas temporadas jogando? Depois de ter ido para a seleção brasileira. Hoje os europeus vêm aqui e catam com 16 anos, 15 anos. Como é que os caras chamam o Rogério, por exemplo, assim, o guri que está começando, que aparece, que está se destacando? É uma joia para vender, para ganhar dinheiro. A gente já quer ganhar dinheiro na hora. Se a gente... tem jogador que a gente compra dupla Grenal. Se ele tiver abaixo dos 25, a gente já imagina uma revenda. A gente já nem pensa no campo. Impressionante. É muito difícil hoje. Você pega... Vamos lá, vamos pegar o primeiro título nacional que nós tivemos aqui, que foi o Inter em 75. Tu tinha um goleiro que não era da base. Tá? Tu tinha um lateral direito que veio da base, que não jogou a final, que jogou um jogador do interior, Cláudio e Valdir. Aí tu vai para a área. Tu não tinha jogador da base na área. Tu tinha Figueroa e tu tinha Hermínio. E depois, no outro ano, Marinho Pérez, que também não era da base. Tu vai para a lateral esquerda. Contratou um Figueroa grandão já, né? Sim, não é simples a coisa.
tu tinha na lateral esquerda um jogador também que não era da base, que tinha vindo daqui, do interior, que era o Vacaria, tá? Aí, sim, jogou da base, porque o Vacaria lesionado jogou o Chico Espina. Aí para o meio-campo. Aí no meio-campo, sim, aí tu tinha os jogadores que eram formados na base, que foi a grande sustentação daquele time, realmente, o meio-campo. Histórico é um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Exatamente. Né? Mas se tu pensar, por exemplo... uma geração histórica. Paulo César Carpegiani. Paulo César Carpegiani não veio da base. Paulo César Carpegiani foi um jogador que veio do interior, que veio do Erechim. Tá? Jogava futebol de salão. Aí veio para já o final da base. Mas não foi formação da base. Aí Caçapava, Batista no ano seguinte, Falcão, sim, esses aí foram formação da base. Vamos para o ataque. Valdomiro não era formação da base. Flávio. Não, Flávio foi formação da base. Formação da base que depois andou para o Corinthians, para o Porto, em Portugal, girou o mundo e voltou. Flávio Bicudo. Ponta esquerda, Lula. Não era da base. Quer dizer, então, a realidade é a mesma de hoje. A diferença é que agora os jogadores da base, quando eles aparecem um pouco mais, eles já são negociados com 16, 17 anos. O próprio Grêmio de 95... Nem maturam. Que foi uma Libertadores, que era da base. Darley, o Roger, e eu acho que o Arilson e o Carlos Miguel. Eu tô passando pelo primeiro time. Sim, mas para pegar um outro time. Vamos para o Grêmio, então, também, de 81. Também. O Grêmio de 81. Quem é que tinha da base no Grêmio de 81? Tá? Goleiro não era da base. Goleiro era o Mazzaropi. Lateral. Lateral também não era da base, né? Já era 81. O Coelho ali ou não? Hein? Já era o Coelhinho, não, né? Acho que não. A zaga também não era da base. O Grêmio de 95 é a mesma coisa. A zaga não era, o Arce não era, o Roger era, o Darley eram. Dinho Goiano não eram. Já são mais recentes ainda. O Carlos Miguel e o Arilson acho que eram da base. Então, por isso e o ataque não era da base. Por isso que quando se fala na questão da base, Zé Aldo, a gente tem que relativizar isso. A base produz, ok, se tiver recursos financeiros, pode-se investir mais. Mas a base hoje, ela não é produzida só do lado do campo. E os outros clubes também estão tudo na luta. A base hoje vem de tudo quanto é lugar do país, e às vezes até de fora. Os outros clubes também estão investindo e querendo a gurizada. E assim, o Palmeiras está tendo sucesso. Eu sou um guri promissor. Fui encontrado lá em Mato Grosso do Sul. E aí meu empresário disse, cara, tem o Palmeiras e tem o Grêmio e o Inter te querendo. Claro. Eu vou para onde? Tem o Flamengo e tem o Fortaleza te querendo. Eu vou para onde? Eu vou pro Flamengo. E assim vai filtrando também. Claro que existe um compliance, um certo protecionismo, que eu acho certo, para ninguém ficar aliciando menores por aí a torto e direito, mas existe ainda uma competição na base também. Mas isso quando eles já estão nos grandes. Exato. Enquanto estão os pequenos, quem viu. Quando estão no interior do interior. Isso. Num tempo não tão recente. E aí é uma prospecção que tem que ser feita desde a base para tu ter essa visão também de ser criativo, porque daqui um pouquinho tu consegue prospectar um menino bom, mas aí é aquela coisa também, não pensando esportivamente. Tu já pega esse menino pra base pensando no dinheiro que tu vai fazer com ele. E tu ganha no volume ainda, né? Se tu é uma base boa... O Flamengo faturou com a venda do Richard Rios. Isso diz que Paulo Roberto Coelhinho era assim o lateral. Pois é, eu também. Em 81. Mas independente disso, se for olhar... É só pegar a escalação, Vamos de novo, por exemplo, do Rios. Puxa aí, Salzano. Colombiano que chega com 15 anos no Brasil, para a base do Flamengo. Ele não se dá bem no Flamengo, ele vai pro Guarani meio emprestado e tal. O Flamengo fica com uma porcentagem. O Guarani tem outra. O Palmeiras compra e agora o Flamengo está faturando de forma passiva com a venda do Rios. E a gente nem isso tem. Porque a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar um guri bom da base. Porque se tiver um bom da base, ele tem que ser sugado, seja com venda, seja em campo. Infelizmente é assim. Essa venda, o Rogério tem razão quando ele fala do Gabriel Carvalho, eu não vou nem entrar no mérito se o Gabriel Carvalho é bom. Uma venda que caiu do céu pro Inter. Exatamente. É 100 conto que entra assim, do nada. Do nada. Daqui a pouco o guri dá certo, a gente vai dizer que vendeu por pouco. Daqui a pouco o guri dá errado, essa venda vai ter se transformado em algo ainda maior. O que a gente precisa é, além dessa... O Zé tem razão quando fala em investimento de base melhor, mais jogadores.
Só que aliado a isso é necessário também uma grana forte de fora. Os caras do Grêmio não têm falado sobre isso, mas o presidente do Inter, quando assumiu, ele disse que era um compromisso da gestão, que o time deveria ter, depois de tanto tempo, 40% do titular advindo da base. Depois ele, eu acho que repensou isso, porque o Inter não tem 40% vindo da base. Não tem. No titular não tem. Olha aqui, eu peguei aqui só o Grêmio. Eu cometi um equívoco, o Mazzaropi foi depois, me esqueci, o Leão era o goleiro, né? Que também não era da base. Não era da base. Aí na lateral direito na direita tinha o Shoa, tá? Aí tinha o Nilmar era a base, né? Sim. Veio do Matsubara. Hein? Veio do Matsubara. Então não era a base. Não, o Matsubara só trabalhava com a base, só tinha menino. Mas ele veio para a base, então ele já veio para o final. Ele veio menino para cá. Tá, a De Leon, tá? Casimiro, China. Tudo base. Tudo não, De Leon não era base. Não, mas o Casimiro e o China. O China, ok, tudo bem, Casimiro e China. Renato Sá não era base. Não. Paulo Isidoro não era veio base. Do Avaí. Wilson Tadei não era base. Tarciso não era base. Baltazar não era base. Sim. Aí vamos encontrar base lá no Odair. Então é isso. Não adianta. Olha no banco, só tinha assim a cara como tem jogadores que saíram daqui de Grêmio e Inter e estão fazendo sucesso em outros lugares. Você é um avião. Não olha no grupo. Não deu certo a tese do time. A minha tese está correta. Vamos para o banco. Olha só. Os times do futebol gaúcho, historicamente, eles foram voltados para suas bases. E tinha um time titular que contratava os caras de outros estados, de outros países, fazia o repatriamento, mas o número de jogadores formados aqui, com a cultura daqui, era maior que hoje. Mas nós estamos cheios de cara de fora hoje. Não era assim nos outros times também, do centro do país. Não tinha tanta repatriação de jogadores no centro do país, Não era isso. É só tu pensar, era outro momento. Não tinha tanto isso. Senão não tava o Flamengo com a maior base do Brasil, que todo mundo quer jogar no Flamengo. Não tava o Flamengo contratando jogador aí de montão. O Flamengo forma jogadores e vende e contrata. Claro, o Flamengo eu não compararia a dupla Grenal. Também. A dupla Grenal ela precisa se defender da diferença de recursos. São Paulo tem revelado bastante. A dupla Grenal tem que se defender da diferença de tamanho dos projetos em relação a Palmeiras, a Flamengo, ao Botafogo, a SAFs. E como é que eu vejo isso? Buscando alternativas. Mas, José, isso não tem que nos reposicionar sobre cobrança e exigência? Ou a gente vai continuar achando que vamos ganhar um dia novamente como ganhamos ao longo da história? Nós vamos diminuindo de tamanho até o ponto que ficarem os pequenos. Por isso que é a preocupação. Mas a ideia de investir na base é tu buscar na formação jogadores que te deem aquilo que tu não está conseguindo encontrar nos veteranos que vêm para cá administrar contratos. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que já isso é endividar os clubes. O Grêmio tem um bom CT, o Grêmio tem uma boa base, tem jogadores interessantes. Mas não é tudo, não adianta. Isso que tu tira da base de Inter e Grêmio. Um jogador aqui, um jogador lá para fazer dinheiro, porque esportivamente tu já não pode contar com ele, porque o teu financeiro tá te pressionando por uma venda. Preciso encerrar, guris. A gente até pode voltar nisso. São 12h55 e estamos agradecendo o carinho de todos que estão nos acompanhando no debate do Ganhando o Jogo. Amanhã, a partir das 11h03, estaremos de volta aqui. Até amanhã. Tchau. Você ouviu Ganhando o Jogo.